Vamos lá. Risada, todo mundo feliz, né? Fala, galera! Sejam todos bem-vindos a mais um Pode Seguir Jesus aqui no canal Seguindo Jesus. Pessoal, você que não é inscrito no canal, se inscreva, não perde tempo, já se inscreve que hoje o papo vai ser bom. Não é que os outros não foram, né? Mas... Enfim, é isso daí. Eu quero agradecer aos nossos apoiadores, então, que é a Mecânica Box 66, já tá aqui. Agradecer ao Cristiano, ao Evandro, que voltaram a patrocinar o canal. Continuem com a gente, que vai ser bênção para a mecânica de vocês. E também tem um descontinho lá na mão de obra, 20%. Se tu levar o carro lá, falar que viu no canal, 20% de desconto na mão de obra, para abençoar a sua vida. E agradecer também a MMS, que é do meu tio lá de Palhoça. Tem tudo para mídia da sua igreja, então confere lá no Instagram deles, chama eles lá se tem alguma dúvida. Tá precisando de alguma coisa, chama eles que a MMS a sua igreja merece. É isso aí, logo tem também novidade, né? E logo novidades. Lá em Palhoça. Temos novidades. Salve, salve, meus queridos, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui no canal. Que bom que você está aí de volta. Como o Júnior já falou, já deu o recado, não se esquece de se inscrever. Dá uma pausa no vídeo aí, se inscreve, curte já, comenta ali, compartilha, porque depois a gente esquece, né? E você também vai esquecer de compartilhar e se inscrever, amém? Então já vamos começar aqui. O nosso convidado de hoje já é um amigo aqui, já participamos de algumas coisas juntos também, né? É o Nata que está aqui hoje nos... presenteando aí com a sua presença, né? Que a gente gosta de trazer o pessoal aqui. Ele pediu, vai ter que ser mais sério, mas eu falei, cara, vamos indo, né? Que aqui é do nosso jeito, né? Aqui vamos conversando, trocando uma ideia, né? Então, o Nata que hoje ele congrega lá no Universitário, né, Nata? A gente tirou essa dúvida agora, a gente achou que ele era da sede. E a maioria acha que ele é da sede. Pra mim era da sede. Ele não é da sede, a primeira notícia. Vamos começar por aí. Olha o corte. Nata não é da sede. Seja muito bem-vindo, muito obrigado por aceitar esse convite, né? A gente tá gravando aqui, já é 10h30 da noite, né? O horário que ele se dispôs a vir, nós estamos aqui, então te agradecemos muito, né? Por se disponibilizar a vir aqui, né? Mesmo que seja um horário um pouco mais avançado aí, mas a gente agradece de coração mesmo, tirar esse tempo e estar aqui conosco, amém? Eu que agradeço, pessoal. Estou muito feliz, realmente eu estou lisonjeado. Acho muito legal esse trabalho. É um trabalho difícil. Inclusive, eu participei de um projeto, de um quase podcast. Eu vi o quão difícil é, né? São vários detalhes. E parabéns, vocês estão levando a palavra de Deus de uma forma leve e divertida, né? E eu estou muito feliz de estar aqui. Amém. Nata, obrigado por ter vindo. Como o Breno falou, é um horário avançado e foi o que a gente conseguiu também, né? E antes a gente tinha marcado, mas daí como a gente falou nas conversas, né? Eu tenho TDAH. E eu esqueci. Aí foi, né? Mas, Nata, obrigado mesmo por ter vindo. E já vamos começar, então, já com as perguntas e vamos começar com a conversa, né? Nata, conta mais sobre sua história na igreja. Se você nasceu na igreja, no hospital, no caso, né? Como que foi o teu início? Tá, vamos lá. Então, só para reforçar, eu não sou da sede. Isso daí. Eu acho que contando a história aqui, o pessoal vai entender por que algumas pessoas acham que eu sou da sede. Mas, enfim, eu sou lá do Quedas do Palmital, um bairro de periferia, para quem não conhece, aqui de Chapecó. E quando eu nasci, tinha uma congregação na minha casa, né? Meu pai sempre foi dirigente, desde sempre. E minha mãe, líder de círculo de oração, é a legítima irmã do coque, né? Irmã de oração. Então, eu já cresci nessa vibe aí, né? E aí eu cresci, até tem um fato importante que eu acho que é legal falar aqui. A minha mãe passou muito mal durante toda a gravidez. Antes eu tenho que falar a parte espiritual, né? Que a gente é crente, né? Foi assim, a minha mãe, ela tem deficiência física, né? Ela tem uma perna amputada hoje, ela tem os 2 pés enxertados quando ainda era criança. E aí ela teve um filho, e ela, na ignorância dela, tinha medo que o filho nascesse com a deficiência, mas não é de nascença a deficiência dela, foi por acidente. Aí o meu irmão nasceu e 7 anos depois, eles já não esperavam mais filhos, e aí Deus usou uma irmã para dizer, eu tenho um filho para você, que na velhice vai abençoar vocês, vai cuidar de vocês e vai ajudar vocês, né? E ela já não esperava, ela não esperava nem mesmo o meu irmão mais velho. Aí eu vim. E aí o meu pai, sem saber, escolheu o meu nome Natanael, né? E o meu nome significa promessa de Deus.
E hoje eu moro com meus pais, né? Eles são idosos e principalmente minha mãe conta com a minha ajuda. Eu sempre digo que eles me ajudam mais do que eu ajudo eles, mas é uma ajuda mútua, né? Então, antes de eu nascer, inclusive eu trouxe um versículo, eu trouxe alguns aqui pra gente falar depois. Uhum. Um dos que eu mais gosto é desse que fala, né? Que antes da gente nascer, Deus já tinha todo um plano, né? Então, várias coisas que eu quero falar aqui. Esse versículo, quando eu tive acesso a ele, assim, de forma que ler um versículo é uma coisa, né? Sim. Mas sentir ele, o Espírito Santo Sim. tocando, Uhum. é um pouco diferente. Então, aí teve a promessa, eu nasci e a minha mãe passou mal durante a gravidez. Eu não tenho TDAH, descobri terça-feira, né? Que eu tava falando, mas eu sou muito esquecido, eu tô falando uma coisa, falo outra, vocês vão me puxando aí, tá? Que senão Eu também sou assim, né? Tá. Também. Não, vocês Ó, Breno. vão me interrompendo aí, tá? Aí, a minha mãe, ela disse que passou mal muito tempo e ela acha que por causa disso eu nasci feio. Exatamente nessas palavras. Ó o corte, então. Olha. Não, Ela fala isso. mas piora, ela fala isso, mas piora. Eu nasci muito comprido, eu nasci com... Agora eu não lembro os centímetros, mas eu nasci muito comprido e muito magro. E aí eu nasci muito enrugado, todo enrugadinho, sabe? Sério? Cara de joelho passa vergonha. Sabe o Benjamin Button? Era eu, entendeu? E aí a mãe diz isso numa naturalidade, né? Era feio. Tranquila. Não, mas daí pior, como nós tinha congregação, lá em casa, daí tinha os cultos, e no fim do culto é aquela muvuca de crente, do nada eu sumi. Isso eu tinha menos de um mês, eu sumi, e a mãe não achava, o pai não achava, Olá. desesperado, a mãe sempre, né, Uhum. reteté, achou que eu tinha sido arrebatado. Ela fala que achou que eu tinha sido arrebatado. Aí do nada uma vizinha que congregava lá, chegou, ela é tipo italiana, assim, falava com bastante sotaque, né? Mas vocês não quiseram dar uma olhada no roupeiro? Ela tinha me posto no roupeiro, gente, Tua sério. mãe? Olha. Não, essa vizinha. Ah, tá. Tinha me posto no roupeiro, podia ter morrido asfixiado, Sim. sei lá. E daí essa mesma vizinha que disse pra mãe, que na Dá época uma ninguém olhada. falava em depressão pós-parto, né? Ela chegou, crem, mas é feio esse teu filho. Exatamente assim. E daí o pior é que a mãe concordou, né? Mas foi assim. Mas a mãe disse que depois de um mês eu já engordei e fiquei aquele bebezinho Normal. gordinho, normal, menos feio no caso. Então a minha história já começa assim, bem leve, né? Uma coisa tranquila. Aí, beleza, a gente nasceu. O meu irmão, a fase do meu irmão foi um pouco mais difícil, a gente sempre foi muito pobre, né? Simples é outra coisa, a gente foi pobre mesmo, a gente só não passou fome, porque Deus, por muitas vezes, usou irmãos, e isso é muito importante falar, da importância disso, né? Que se fala muito mal da igreja, talvez um Sim. corte aí, né? Fala quando um pastor tem uma atitude errada, quando alguém de referência cai, todo mundo fala, mas essa ajuda social que a igreja faz, Ah, tem sim. ajuda social oficial da igreja, que é muito Sim. importante, mas tem essa ajuda que nós vivemos por muito tempo, que é natural na igreja, que a gente já acha comum, mas que as pessoas não observam, né? Várias vezes Deus tocava no coração dos irmãos, a mãe dizia assim que tava, daqui a pouco eu me emociono, eu sou que tava, tipo, era a última xícara de arroz, ela ia fazer aquilo e tava na mão de Deus. E chegava um irmão com carro cheio, assim, com rancho. E assim, foi por muitos anos, assim, Deus provava, meu pai sempre foi muito trabalhador, muito, muito. Ele trabalhou a vida toda para, né, para poder seguir a vida, mas Deus provava, sabe? Deus queria provar nessa área. E ele trabalhava, fazia bico, quando conseguia emprego ficava, mas sempre teve essa dificuldade e nós passando necessidade e Deus provia. Esse é um testemunho, assim, Uhum. e eu já cresci com essa visão, né? E uma coisa que eu acho muito legal na igreja, vocês também devem ter experimentado isso, na igreja tem pessoa muito rica e pessoa muito pobre. Sim. E dentro do culto, dentro do departamento de jovens, seja do que for, no teatro, que é o que a gente vai conversar um pouco, não tem essa diferença. Não, é isso, eu cresci nisso, e quando eu comecei a ver que no mundo tem essa diferença, rico, pobre, cargo, não cargo, tipo, na igreja tem um médico que é porteiro. E um irmão que é... O meu pai é semi-analfabeto, é dirigente e fica no púlpito. E isso é muito legal, entendeu? E dentro Porque daquela hierarquia, né? a O hierarquia é respeito, espiritual, não status sociais, Sim. né? Ou questão... Então, eu já cresci nisso, sentindo... Mesmo sendo pobre, tinha amigos muito ricos, muito pobres, e eu E não tratava faz igual. diferença nenhuma, né? Exatamente, porque não faz, né? E eu vivenciei isso.
Então, isso é muito legal. Aí, vamos lá, continuar. Me perdi aqui, mano. Mas beleza. Aí, isso na infância, né? Passei bastante necessidade e a mãe sempre me ensinou, né? Sempre ela reforçou muito isso, que a educação poderia mudar a nossa vida. E eu tenho zero habilidade física, zero, tipo, nem em futebol, nada dessas coisas, assim, sempre fui bem paradão, tipo, parado, assim, né? Aí eu sempre fui mais pro lado do estudo, né? Sempre Sim. gostei, eu sempre gostei de escrever. A primeira foto, depois, não sei se dá pra pôr aí na produção, Dá uma sim. das primeiras fotos que eu tenho, que eu amo muito, é eu segurando uma Bíblia e uma caneta. Eu devia ter uns 2 anos, assim, então era algo sempre natural para mim, a escrita, né? Escrever, rabiscar. Quando Olha eu era aí, criança, cara. eu brincava de professor e de escritório, que é o que eu trabalho hoje, né? Sempre foi nessa área. Então, eu realmente creio que Deus já faz a pessoa diferente para esse caminho. Minha infância foi tranquila, assim, mesmo, porque, tipo assim, quem já nasce pobre, não acha que a pobreza seja meu. É uma coisa que tu já tá acostumado, tu vai lutando Dia a e dia, né? vivendo. Tipo, quando tem um fato, assim, muito. Que hoje, olhando, tipo, é meio dramático, mas na época era mais ainda. Tipo assim, o meu pai é muito sentimental. Eu também puxei Uhum. isso a ele, né? Aí ele não podia dar muitas coisas para nós porque não tinha condições financeiras. E aí, uma vez eu queria um sorvete, tipo, uma coisa Sim. barata pra caramba, mas ele não tinha como me dar. E aí ele começou a chorar e eu não entendi. Eu pedi pra mãe e só depois de grande que Sim. fui entender. Sim. Tipo, então era coisas assim, sabe? Mínimas, assim, a gente tinha o básico, mas a gente era muito feliz. Tipo, a gente aprendeu a ser grato com o que tem. E isso muda já, a gente cresce com esse Sim. caráter de gratidão na real mesmo, né? Porque ser Sim. grato tendo as coisas é Mais É, diferente, não, né? fácil, né? daí é... Então foi isso. Então minha infância foi bem tranquila. Na adolescência já começou a complicar. Por quê? Eu sou uma pessoa assim, né? Inclusive eu creio que fui convidado por isso, sou bem diferente. Tipo, as pessoas olham, dá pra ver já pelo cabelo, né? Meu louco do cabelo. Eu sou bem diferente, assim. E isso a igreja não sabe lidar com diferença, né? É fato. A igreja hoje começou, em 2024, nos últimos anos, começou a discutir como lidar com diferenças. E não estou falando nada de gênero, nada a ver Sim. com isso. Sim, sim. É diferenças. Um irmão é de um jeito, outro irmão é do outro. Um irmão tem um temperamento, tem outro. E eu sou bem diferente. Isso... E na adolescência eu sofri muito com isso tanto na igreja quanto na escola, por ser diferente, porque as pessoas insinuavam coisas, falavam, e eu sofri pra caramba isso. E eu sempre fui muito melancólico, muito, muito, assim, então tudo era um sofrimento, Sim. tudo eu queria entender o Uhum. porquê. Quando eu comecei, né, ali, a pré-adolescência eu já comecei. Então, eu sofria muito, assim, eu sei que na adolescência já tem isso e eu... Então, tudo eu criava, e isso daí foi desenvolvendo em mim, porque daí ou eu expressava para minha mãe ou para quem eu Sim. confiava, e meu pai não, porque homem, né, mais antigo e tal, eles não sabem Mais bruto. lidar com... É isso exatamente. Não sabe lidar, não porque não gosta, enfim, mas não sabe lidar com questões mais emocionais, né? Aí eu fui desenvolvendo, eu creio que esse dom que Deus me deu da escrita, da coisa mais dramática, da emoção, nesse momento aí, porque eu sofria muito. E, tipo, tinha vezes que eu nem sabia porque eu estava sofrendo. Eu me acostumei a ver o mundo com um olhar assim melancólico, sabe? Sim. Então eu via tudo Uhum. assim. Então, quando tinha alguma passagem bíblica na igreja, eu fui na escolinha dominical desde sempre, isso também moldou muito, né, minha forma de ver as coisas. Então, tudo eu comparo com alguma passagem bíblica. Sim. O fato desse sofrimento na adolescência foi me moldando para ver sempre o lado emocional. Tipo, o que todo mundo vê de um jeito, eu vejo de outro. Eu vejo Uhum. assim, como que a pessoa sentiu aquilo. Se eu vejo, tá num grupo, eu vejo alguém afastado, eu tento Puxar, incluir isso, incluir. puxar essa pessoa. Eu tenho isso porque eu me senti assim por um tempo. Hum. E é isso. E isso foi longe, assim, foi um bom tempo. Mas mesmo assim, a minha mãe, ela é uma peça, assim, um dia, inclusive, vocês poderiam convidar ela. O testemunho dela é incrível, assim, o testemunho de vida dela, de superação e de fé, né? E principalmente de gratidão, assim, ela sofreu pra caramba Uhum. e ela é muito grata. É muito legal a história dela. Quem ouve fica impactado mesmo. Aí a mãe sempre ensinou a gente a ter autoestima. Eu vou explicar pra vocês. Porque assim, ó, crente, na minha época, eu tenho 35 anos, né? Ainda sofria muito preconceito.
por ser crente. Crente é burro, crente é pobre. No nosso caso, nós era pobre mesmo. Você não tava mentindo. É, não tava mentindo. E aí ela já nos preparou para isso. A mãe Sim. sempre foi muito. Eu vou dar um exemplo da minha mãe para vocês entenderem. Sabe o que que a mãe diz quando a gente vai na casa dos outros e tem comida? O que que a mãe diz? Não pede que é feio, né? Se pedir, vai apanhar em casa. A minha mãe dizia o contrário. Se tu vê alguma coisa e tiver com vontade, pede, porque vai chegar em casa e não tem. Então a gente já cresceu nessa vibe aí. Sim, Ela, sim. no caso, ela ensinou a gente a ser sem vergonha. Tipo, essas vergonhas, Cheio de a mãe já frescura, cheio de ensinou, frescura. a mãe ensinou não ter, porque ela sabia que nós ia chegar em casa e não tinha, Fica com né? vontade. Então ela é nessa vibe. E ela ensinou também, assim, ó, vocês vão chegar na escola, e isso eu quero que os adolescentes e, Uhum. né, principalmente quem tá entrando na adolescência, ouçam isso e repliquem isso na vida de vocês. Ela dizia assim, ó, nós crentes somos privilegiados por conhecer a verdade. Você já nasceu conhecendo a verdade. Os teus colegas na escola não sabem. Então eles vão tentar te machucar, vão tentar falar coisas para te ofender, mas é porque eles ainda não tiveram esse privilégio, essa sorte. Então eu já cresci criança já com isso. Uhum. Sim. Então quando alguém falava alguma coisa, eu pensava, coitado, ainda não conheceu a verdade. Já Sabe? tava É preparado. incrível. Tipo, hoje eu pensando adulto, né? O quanto isso me protegeu de muitas Sim. coisas. Porque Imagina. realmente, eu nem lembro, para você ver como essa preparação da minha mãe foi tão incrível que eu não lembro de ter sofrido preconceito, né, por ser cristão. Sim. Porque eu já tinha isso na minha mente. Eu tenho o privilégio, né, nós cristãos temos o privilégio de conhecer a verdade, e as pessoas que nos atacam, elas são oportunidades de nós levar a Jesus. Sim. E não para a gente se ofender, não é um embate crente e não crente, pelo Sim. contrário, né? Então, essa parte foi bem, bem legal e também foi moldando meu caráter. Aí, na adolescência, com os 16 anos, dos 16 aos 20 eu fiquei meio assim, sabe? Aquela fase assim, mais da fraqueza, que Uhum. quem nasceu no lar cristão teve. Eu nunca saí da igreja, nunca, tipo, me afastei propriamente dito, mas fiquei na igreja frio, entendeu? Uhum. Tive essa fase. Tipo, nunca questionei o amor de Deus por mim, jamais. Isso é uma coisa que algumas pessoas passam e é super compreensível, né? Eu sempre digo e quero repetir sempre, Deus não quer palavras bonitas, embora eu goste de escrever palavras bonitas, Deus não quer linguagem formal, Deus quer sinceridade. Sim. Sinceridade. Não tem nada que, para mim, né, a minha interpretação da Bíblia, não tem nada que comova mais o coração de Deus que um agir sincero. Um cara que mora, tipo, num lugar cheio de gíria, e na hora de orar, fala como se fosse um europeu. Não faz sentido. Não é uma coisa Uhum. natural. Senão vira uma reza. Sim. E reza é algo repetido. Nós fazemos oração, algo que Sim. vem do coração. Sim. E eu entendo pela Bíblia que Deus fez a gente para relacionamento. Tipo, vocês dois eu vi antes, achei muito legal a relação de vocês, brincando, um incomodando o outro. Não faria sentido você falar, Senhor, Sim, mudar entende? Não todo. faz Senhor isso. Brenda. Entendeu? Não faz sentido. E com Deus é a mesma coisa, né? Uhum. Então, isso também foi moldando, porque eu sempre vi desse jeito, né? Ter Deus como um amigo. Sim. Eu tive isso desde cedo. E aí, nessa fase que eu me afastei, ter esse pensamento me ajudou muito, porque eu não tinha medo necessariamente que Deus ia me castigar ou algo assim. Eu sabia que de alguma forma ele estava cuidando de mim, e quanto mais eu me afastava dele, eu sentia vontade de voltar, porque Sim. sentia esse afastamento, entendeu? Então não era assim, diferente do que muitos, né? Eu vou me afastar, Deus vai me castigar. Não, eu vou me afastar, eu vou sentir menos essa coisa tão boa que é Sim. estar perto de Deus. Da saudade, né? Isso, essa vibe aí que falam da saudade, que, tipo, parece tão... Mas é bem isso, Sim, né? sim. Tipo, dessa intimidade. Aí, nessa época, o fato de eu sempre falar com Deus como amigo e tal, me fez fazer eu ter outra forma de ver. Porque eu falo assim, e aí é um pouco polêmico, tá? E, não precisam concordar comigo. Vamos falar um exemplo, tatuagem. Né? Não vou falar se é pecado ou não é, né? Pelo amor de Deus. É pecado, Tatuagem, cabelo, pintar cabelo, irmã cortar cabelo, roupa, essas coisas. Eu penso assim, e eu gostaria que, imagino que quem vai parar um tempo para ouvir um podcast cristão tenha um pouco de interesse, Sim. né? Nas Sim, coisas sim. de Deus, nas coisas de Jesus.
eu não sirvo um Deus, isso eu, desde muito cedo eu entendi isso por mim, por eu ler a Bíblia na minha... vocês não são tão mais novos, né? Pelo amor de Deus. Na minha época de jovem, a gente fazia gincana bíblica, não sei se vocês lembram. Sim. Né? Nós tinha. Na época do meu irmão, mais, né? Na minha época, agora não vejo tanto, né? E eu acho que é uma coisa que poderia ser resgatada, inclusive. E aí, nós competia, quem sabia mais a Bíblia, a gente lia bastante a Bíblia, né? E nessa época eu fui entendendo, assim, que eu não faz sentido eu servir um Deus que vai me levar para o inferno. Tipo, eu tenho cabelo ruim, né? Vou dar um exemplo, meu cabelo é ruim, ele não é nem encaixado, nem não é... meio É termo. uma coisa. Deus fez, amém, Deus não erra. E aí eu sempre alisei, desde os 16 anos. Eu tenho cabelo hoje por milagre de Deus, assim, eu já fiz várias loucuras no cabelo. E o E meu daí- tá caindo. Viu? Tu deveria ter feito que nem eu, Não, de não. novo. Eu faço Aí- isso daí, tchau, pro cabelo. Aí algumas pessoas, obviamente, falavam, né? Imagina, Assembleia de Deus, isso há Sim. uns... Alguns anos atrás, né? Eu não sou tão velho assim. Aí eu pensava assim, não faz sentido um Deus tão grande, tão bom, tão sábio, que deu tanta criatividade para as pessoas, levar alguém para o inferno porque alisou o cabelo, porque cortou o cabelo, entende? E aí eu já comecei a ter alguns conflitos dentro de mim, com a igreja. Mas ao mesmo tempo a minha mãe, vai sempre minha mãe. O meu pai, para vocês entenderem, não gosto do pai, pelo contrário. Mas o meu pai, no momento da educação, ele trabalhava, entendeu? Sim. Principalmente quando eu era criança, quando eu acordava, ele já tinha ido trabalhar. Quando ele voltava do trabalho, já tinha ido dormir. Ele trabalhava muito o dia todo. Então, a mãe sempre fez o papel da educação, de guiar a gente nos caminhos do Senhor. Então, por isso, sempre vou dar exemplos dela nesse sentido. E ela sempre falou uma coisa assim, não se espelhem em homens. Não se espelhem em homens, vocês vão se decepcionar. Pode ser o melhor homem, pode ser o pastor que você mais se identificou, ele vai te decepcionar. Tudo que você fizer, faça para Deus. Faça para Deus, porque Deus não decepciona. Sempre, mas a minha mãe é assim, ó, insistente. Então, essas coisas que eu falo, eu cresci ouvindo. Todas essas coisas que a irmã Vânia falou, ela falava insistentemente, isso ia entrando. Graças a Deus por ela ser insistente. Sim. De vez em quando a gente brigava com ela, deu, mãe, eu já entendi. Mas isso acabou nos ajudando, né? O meu irmão também fala isso, que era chato, né? Quando a gente era criança, adolescente ali, mas nos ajudou pra caramba. Então, eu não me decepcionei com a igreja nunca, porque eu não tinha a igreja como espelho. como um espelho, mas eu digo assim, as pessoas, né? Sim. Eu sabia que Deus tinha me escolhido para aquela igreja, mesmo eu nunca me senti, como é que eu posso dizer, isso ainda na adolescência, ali no início da fase dos jovens, eu nunca me senti encaixado na Assembleia de Deus, por ser diferente. E a Assembleia de Deus é extremamente tradicional. Sim. Tipo, o que a maioria dos meninos da Assembleia de Deus querem, e tá tudo bem, e continuem querendo isso. Ser pastor, ser pregador, eu nunca... Cantor. Cantor eu até queria, mas daí... Sangue da cruz. não rola, né? E até a puberdade eu cantava solo. Não, foi muito incrível, porque eu sempre gostei de cantar. Ó, já vou para outros caminhos. Não, vai indo. E aí é da época que nós cantava nos coral, aqueles corais enormes, né? Com playback, né? E aí era a época que tinha... Quando eu tinha uns 16 anos, não, menos, acho 15 por ali, tava Cassiane. Pra mim, Cassiane ainda é top dos top, né? E na época ela era, tipo, né? Era bem perto ali do Com Muito Louvor que ela tinha lançado. Aí eu ia fazer solo de uma estrofe e a filha do pastor de outra. Né? Era o momento pra mim, né? Nossa, tava feliz pra caramba. E eu fazia solo de outros também. Bem nessa época ali, porque a gente tava ensaiando pro congresso, e comecei a mudar de voz na puberdade. Depois dali foi uma tragédia. Pense na tristeza da criança. Porque daí, tipo assim, eu até cantei, mas era um... Bem isso, entendeu? E daí eu não entendi o que estava acontecendo, porque eu sabia cantar, né? Meu Deus, e agora? E desde aquilo eu só inveja Ladeira santa de abaixo. quem canta. Tipo, não, né? Cantar, não, né? Não rolou. Não. Tem que Entrei. cantar, tem que cantar. Pior que eu insisti bastante de ter umas irmãs, né? As irmãs, acho já meio surdas, queridas, as irmãs mais velhas. Delas diziam, meu Deus, tenho saudade de ouvir você cantando. Eu disse, irmã do céu. Tem certeza? Fica com a saudade.
Mas, enfim, eu sempre gostei. Mas o fato é que eu nunca tive pretensão, né? De, Uhum. tipo, ser auxiliar Seguir e carreira. tá. Essas coisas. Eu achava legal, acho muito importante. Porém, não era pra mim. E eu, muitas vezes, me cobrava, tipo, Uhum. internamente. Por que que eu não quero ser igual? Por quê? É Eu que fugia. eu vejo que assim, às vezes a gente quer se encaixar em alguma coisa, assim. Tipo, como a gente é da Assembleia de Deus e tinha isso muito, ou você prega, ou você canta, Ou você ou faz os você dois. prega ou você canta. É isso daí, não tem? Ou, é, Não tinha muito o que fazer, né? exatamente. E muitas vezes também eu, Nata, muitas vezes eu pensei, cara, eu não sei nenhum dos dois. Eu não sei falar, eu não sabia falar. Meu Deus, eu vi o negócio e, sabe? Travava. Aí eu ficava, não, cantar então, sei lá, né? Daí nada. Não, piorou daí, né? Aí e foi bem difícil pra mim, sabe? Foi bem difícil pra mim, porque, tipo, todo mundo fazia alguma coisa, né? Ou eu tentei tocar teclado, deu, não era aquilo ali, dei violão e foi. E a gente tenta se encaixar em alguma coisa dentro, né? E E, é na verdade, difícil. eu até hoje, na verdade, até o pastor sabe, esse dia ele falou. Quer ver uma orientação da sede agora, que daí quem tá lá em cima lá tem que usar gravata. É Uhum. tradição, assembleia e tem que usar. E eu nunca fui fã, porque eu quando me batizei na quadrangular. Quadrangular é assim, cara. Quer ir de calção, nos jovens ali, quer ir de calção, vai. Não tem problema nenhum. Quer ir de boné, vai. Então, não é que eles são desleixados, mas assim, melhor tá lá do que. E foi assim que eles me ganharam, né? Enfim, Uhum. na cela e tudo. E eu nunca fui de usar gravata. Nunca. Até hoje eu não gosto de social. Pra mim é uma coisa. E quando eu casei com a Kelly, que é minha esposa hoje, ela era da Assembleia, eu conheci ela lá. E quando. E daí eu falei, eu era líder de Tu jovem era da lá, quadrangular da ainda. quadrangular. Uhum. Falei, então, a gente tá casando, beleza, você vai pra lá, natural, ela concordou. E daí, depois de uns tempos, Deus falou que meu lugar era na Assembleia por 2, 3 vezes, confirmou tudo. Beleza, eu fui. Daí eu falei, não, eu vou. Só que assim, eu não vou usar gravata. Eu falei, não me Primeira venha coisa. porque eu não vou usar. E a minha sogra, eu conto isso no púlpito às vezes, a minha sogra pegou e deu risada. Falou, não, deixa ele, deixa ele. E hoje eu uso. Mas Uhum. assim, é uma coisa que também, cara, não gosto. Eu uso por respeito, eu Sim. entendo o que que a Assembleia o A costume, a identidade. Uhum. identidade dela, eu uso por respeito e tudo, mas é uma coisa assim que não me vai. Cara, eu gosto de camiseta grande, né? Camiseta G, GG, que nem cabe dois, mas eu gosto, cara, esse é o estilo que eu gosto. Mas assim, pra dentro da Assembleia, se eu subir lá assim, até eu teve uma irmã, a Salete, que eu fui comprar um tênis pra jogar bola, eu cheguei na leve lá na loja, cheguei de calção e camiseta. Eu cheguei, Desviado. eu falei, paz do Senhor. Ela fez assim, Hum, ai, é você! quieto. Só tinha visto de gravata. Exatamente, então, mas é Como o assim? estilo. Então, isso é bem verdade, cara. E muitos jovens hoje até eu falo assim, cara, eles olham assim, às vezes afastam um pouco essa coisa aí. Cara, eu não posso fazer nada, né? Às vezes a Assembleia passa uma coisa assim, né? A gente é da Assembleia hoje, mas por muito tempo, quando eu não era, cara, eu olhava e falava, cara, os caras são muito sérios. Fala, os jovens lá, eles fazem o quê? Né? Tipo assim, tu não pode ir de camiseta, cara. Sei lá, no encontro do jovem, tá todo mundo de terno e gravata, porque eu não tinha conhecimento ainda. Uhum. Entendeu? Então, cara, então os caras são muito presos, não fazem nada e tal e tal. Só que hoje a Assembleia, ela vive um momento totalmente diferente, né? E a gente pode ver isso na nossa congregação, que é menor ali, é bem tradicional mesmo. A gente teve pastores bem rígidos, podemos dizer assim, né? Mas assim, cara, ela tá mudando a estrutura, o ambiente dela. É uma coisa. Hoje a gente vê também pastores assumindo mais jovens ainda do que antigamente, né? Porque algum tempo atrás, não muito tempo. Cara, para você ser pastor da Assembleia, você tinha que ter, sei lá, um bigode, só o teu bigode tinha que ter 50 anos. Senão você não ia conseguir. Então, e agora não, eles estão vendo que tem jovens realmente que estão se entregando, que querem isso, que Deus chamou para isso, que esse é o principal, né? Uhum. E então, assim, trazendo uma coisa mais, essa coisa da mídia também, cara, isso não tinha na Assembleia. Você fazer um banner mais animado, mais colorido, isso, aquilo, cara, não tinha. Era aquele escrito vigília, não sei do que, sabe? Aí Só com um aquelas monte de Fogo, coisa. bolona e fogo, Aham. fogo, fogo, e fogo. 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 Era só o fogo. E Um agora monte de não. Tá informação. uma coisa mais alegre, né? Mais alegre, mais colorida e tal, tal. Cara, e eu vejo que isso tá mudando e tá atraindo Obrigado, Canva. mais. É, o Canva salva nós aí. Mas assim, é uma coisa que tá evoluindo dentro da Assembleia e eu Uhum. acho isso bacana. Então, são coisas assim que vão evoluindo e que a gente se sente mais à vontade. Que daí você não precisa se moldar ou ser quem você não é
pra você ficar dentro daquilo ali. Cara, que nem hoje, mesmo que eu não goste de usar gravata, cara, eu não saio da Assembleia. Eu gosto daquilo ali, entendeu? Do ambiente, do mover, eu gosto daquilo ali. Eu não vou sair porque eu não gosto de gravata. Né? Então, tem muitas pessoas que eu acho que teriam que visitar a Assembleia, Vem pra Bleia. ficar um pouco ali pra ver como realmente é, né? E, tipo, nem você entra. Cara, vai olhar você na rua hoje. O cara tá com cabelo branco, vai cara assembleiano, velho. Duvido. Né? Tem essa. Cadê a essa gravata, então? Cadê tua gravata, irmão? Se eu Cadê tua Bíblia debaixo do braço? Se eu esquecer, vocês me lembram. Depois eu tenho que falar sobre como meus amigos não crentes veem o Nata crente. Mas fala aí. Fala, Não, eu só quero... É que nós cortamos nada. Não, por favor, me corte, senão eu não paro de falar. Não, eu só quero reforçar isso pra galera que tá ouvindo aí, tá assistindo. Assim, ó, eu quero deixar claro que em momento algum eu e vocês menos ainda, a gente tá incentivando a vocês a desrespeitarem as regras da igreja de quem vocês estão assistindo. Eu acho assim, a gente não pode ser hipócrita. Se você escolheu estar numa igreja, igual exatamente o testemunho que tu deu, você escolheu estar numa igreja, tem uma regra. Sim. E é pra ser cumprida. Tu não vai na escola com uma roupa que a escola não permite, não vai no fórum com uma roupa que não permite. Então não faz sentido tu ir na igreja e não seguir uma regra. Fato, a igreja está evoluindo, isso é muito bom. Isso acontece graças ao foco no estudo da Bíblia. Quanto mais a gente estuda, mais a gente entende. Sim. Eu creio que a fase da geração dos meus pais, meu pai tem 66 e minha mãe 70. Era necessário, porque eu vou dar um exemplo dos meus pais. Meu pai e minha mãe iam no baile. Entendeu? Eles iam, adoravam, eram baileiros, assim. Pé de valsa. Eu tava dando esse termo aí. E aí, se eles fossem para uma igreja, na época, que fosse muito parecida com o que eles já viviam, não ia fazer sentido. Sim. Entendeu? Então, na época, Deus sabe os momentos, né? Tanto que existiu o momento da lei, o momento da graça, Deus sabe o momento certo. Hoje, a gente tá vivendo numa mudança. E ela tem que acontecer aos poucos. Eu entendo que, tipo, os pastores deve ser um desafio muito grande. Sim, que tem uns nata de cabelo descolorido. E tem um irmão que, se precisar, ele dorme de gravata, entendeu? Na mesma igreja. Então, a Assembleia tem essa identidade de ter sempre duas gerações. E a importância de respeitar, de chegar no meio termo ali, né? Então, deixando claro, né, isso, né? Que a gente não está incentivando o desrespeito. A gente até tem um outro projeto que é Nossa Música, Nossa História. Nossa Música, Nossa História. Que é com o Tuta, e o Tuta ele é muito disso também. Até na música você tem que entender qual a geração que vai. Porque assim, tu vai num culto, digamos, da terceira idade, que hoje tem bastante, só da terceira idade, não tem sentido você colocar uma banda que vai tocar worship, porque eles não vão entender nada. Meu pai detesta. Exatamente. Por que eles ficam só repetindo Jesus, Jesus, Jesus? Meu pai fala. Mas tu entende que não tem, então você tem que respeitar, né? Eu não sou velho também, mas assim, eu gosto de hino antigo, cara. E olha que eu não sou assembleiano, só que é uma coisa, o corinho de fogo, a gente fala. Cara, pra mim se tocar, eu acho muito legal. Que tu se identifica. Eu então, sempre digo, assim, se conecta a Deus, é aquilo que faz sentido pra ti, né? Sim. Mas isso é que nem tu falou, critério. tipo, questão de tatuagem, questão de estilo de roupa, de como você anda, como você deixa de andar. Eu acho que eu tenho tatuagem. Eu fiz antes de me batizar. Mas assim, tem que tampar. Eu fiz antes de me batizar e fiz tatuagem depois que eu me batizei. Cara, só que assim, as minhas tatuagens, elas não me impedem de se achegar a Deus. Se eu fizer uma tatuagem hoje, cara, aquilo ali não vai me impedir de chegar a Deus, entendeu? É uma coisa... Agora, vamos lá. Se você também acha que a tua roupa, digamos assim, é o teu estilo, ele tá te condenando, a tua mente tá pesando, alguma coisa tá acontecendo. A mesma coisa aconteceu na nossa igreja quando a gente começou a mudar. Hoje a gente tem luz, púlpito e tudo, a gente mudou totalmente. Então, assim, como a gente começou a fazer, a gente se empolgou um pouco. E Deus já veio, o Espírito Santo falou, ó... Que tá sendo prioridade. Já tá bom, né? Agora, através de um sonho meio estranho, mas tinha até o Luan Santana no sonho. Mas, assim, deu pra entender que, tipo, agora tá ok, chega. A gente parou de imaginar a coisa, entendeu? Foi uma loucura. Mas deu pra entender que já chega. Então, se isso tá te condenando, cara, para... que já foi demais, entendeu? É uma coisa que, assim, esses dias até eu gosto de ver bastante o Criação Tática, que fala bastante sobre a iluminação da igreja e tudo mais, né? E ele mostrou uma assembleia, a sede lá de Itajaí, que eles usam um telão gigante, sabe? E tipo, eles não deixaram aquele negócio da assembleia, sabe? Mas eles adicionaram umas coisas que ficou muito, muito massa. Conseguiram conciliar. Cara, muito legal, sabe? E realmente é isso que a gente tem que fazer hoje.
Por quê? Cara, tem pessoas que se escandalizam com algumas coisas, né? Uma coisa que o Tuta sempre fala, quem hoje dá o maior dízimo da igreja são os mais antigos. Sim. Então, cara, a gente tem que honrar essas pessoas também, sabe? respeitar, Não esquecer dos hinos antigos, sabe? Uma coisa que eu vejo que, assim, faz falta é talvez cantar um hino mais antigo, mais diferente, sabe? Uma nova roupagem, né? Exatamente. Um negócio, sabe? Não deixar o hino da harpa, que Tradição. É a identidade é da Assembleia, dele, sabe? Isso aí. É a tradição. Isso daí tem que ter, sabe? Mas que tem- Foi uma coisa que nos nossos cultos de jovens, a gente tava esquecendo. E eu fiquei, não, mas a gente não pode esquecer disso daí. E eu falei pro Gelson, ó, cara, coloca o hino da harpa aí no meio, a gente faz uma sequência, né, de hinos, aí passa pra pregação. Eu falei, ó, cara, coloca aí um hino da harpa no meio, um hino animado ali e tal, e vamos lá. E já deu uma diferença, sabe? Cara, a gente não deixou aquelas, sabe? Aquela tradição. E isso é um negócio que a gente não pode perder. Mesmo, sabe, mais pra frente, cara, a gente tem que manter isso porque a gente é da Assembleia. A gente tem que manter essa coisa, não porque, não pela tradição, mas pra mostrar que a gente é diferente. Para as pessoas ir na igreja e, cara, isso aqui é um baile, eu vou continuar indo no baile. É, exatamente. mas é que isso aí é conforto também, né? Muita gente não entende isso. Só que ali. Na Cara, verdade, é que assim, todo mundo você, vai pro extremo, você né, tá cara? acostumado, né? E só que na nossa igreja ali, cara, ela era toda branca, parede branca, branca, branca e luz É Maria Goretti, né? estourando. Uhum. É. Tudo branco, tudo E branco. tudo branco, só que aquilo ali não percebia. Hospital. A gente não percebia. É, tipo um hospital, mas muito branco. Só que a gente não percebia. Depois que a gente deu essa repaginada, digamos assim, na parte da iluminação, cara, a gente entra lá, tu consegue ficar, tipo, 3, 4 horas lá dentro sem cansar o teu olho. Só que é uma coisa que a gente não percebe quando você tá acostumado. Até quando a gente instalou e deixou um tempo ligado pra testar, depois a gente ligou tudo de volta, Incrível. cara, chegou a dar um negócio no olho, assim. Então, assim, é tudo para conforto visual, áudio, conforto nas cadeiras, tudo isso engloba, né? E eu falo isso no culto de quarta. Cara, tudo que está sendo feito aqui na estrutura é para conforto da igreja, para conforto dos irmãos. Vocês podem ficar aqui tranquilo, entendeu? Vocês podem escutar um hino bom, um volume bom, que não vai estar estourando, uma iluminação boa, né, que não vai doer o teu olho, vai ficar confortável. Então essas mudanças, elas tem que evoluir, né? Sim, sim. Mas os costumes, né, a gente falou, né? Tem que ir trazendo também, né? Tem que ir jogando É. no bolo. Tem que manter. Uma coisa que tu falou, eu acho importante. Tem várias colocações aí com isso que vocês É. falaram. Vamos ver se eu lembro. Vou indo de trás para frente. Isso que tu falou de formando a igreja, isso é uma coisa muito importante para toda a liderança, né? Porque assim, ó, se eu tô na minha casa é minha casa mesmo. Chega alguém, mesmo que seja meu pai, minha mãe, o meu irmão, e muda alguma coisa e nem me pede, eu vou me sentir muito mal. Na igreja é a nossa Sim. casa. É um lugar que a gente se sente, tem que se sentir pertencente, né? Daí do nada alguém muda, inclusive pede ajuda financeira e tá Sim. tudo bem, que Uhum. tipo, Precisa, né? Querendo ou não. Precisa. E aí ninguém explica, ninguém fala, principalmente um irmão que tem mais dificuldade em entender as coisas novas, né? Então é importante falar, dizer, Sim. ó, eu trabalho, um dos motivos de acharem que sou da sede, eu sou dos voluntários que é Sim. da Deixa Chapecó como todo, né? Eu ajudo a administrar a página do Instagram e do Face da Deixa Chapecó, junto com o Ednei, né? O Ednei é o líder dos voluntários. E aí, eu já tinha um pouco essa impressão e eu fui entendendo que tanto se discute a parede preta, não sei Sim. o quê. Para a mídia, isso é muito importante. Assim, ó, o que tem que acontecer na igreja, Deus vai usar as pessoas, o pastor ali, tudo, para a igreja. O irmão, eu sempre digo, o irmão já tá crente, entendeu? A Sim. gente tem que pensar em como levar a palavra de Deus para mais pessoas. Sim. E para funcionar nas mídias, precisa de uma iluminação Sim. ideal. Dando o exemplo da sede. Hoje já estão conseguindo mexer, já tem o telão, já tem aquela cortina, né? Porque um fundo branco detona com a transmissão. Sim. A transmissão estoura a luz. Daí alguns irmãos não entendem. Então, por isso é importante ir falando. Tudo isso tem um motivo, não é
pela parede preta, pela parede escura. É porque e quantas almas têm se convertido através das lives, né? Isso começou na Sim, pandemia. exatamente. Algumas pessoas também exageraram, nunca mais foram no culto, É. né? Mas tem principalmente não crentes, né? Que gostariam, hoje eu tô triste, quero ver alguma coisa de Deus. E Tá Deus lá, usa, né, né, cara? aquela live, aquele momento. Então, com mais excelência, se é uma coisa que tu não ouve bem, não consegue ver bem, tu vai trocar, né? Sim, Tá com o sim. controle ali, tá com o dedo e Você vai. troca. Então, por isso que tem que ser com excelência. Mas isso é uma coisa que a gente está no processo, né? E a identidade da Assembleia é muito isso. Sim. Uma geração extrema com outra geração extrema. E a identidade é Verdade. isso, né? E não mudar a identidade é isso. Tem gente que só vai para a Assembleia de Deus porque sente que tem essa identidade. Vai lá É. e ouve um hino antigo, Uhum. ouve um hino da harpa, entendeu? E não é para se perder isso. E isso é nossa responsabilidade. A É. geração, né, dos jovens agora, que vai ensinar os mais novos, que tem essa identidade. E por um bom tempo aqui, é que cada cidade, cada região passa essa revolução em algum momento, né? Sim. Nós passamos nesses últimos 15 anos, talvez aí. E daí tem uma teoria que é a curvatura da vara, né? Tá num extremo, para chegar no meio termo, tu tem que Uhum. levar pro outro para aí chegar. E eu creio que nós fomos pro outro, né, de liberdade extrema, principalmente na sede, daí alguns irmãos aproveitaram e liberaram geral. E aí a gente tá chegando no meio termo. Isso tudo na base do estudo, do entendimento, pedindo para Deus nos dar interpretação. Isso é uma coisa. Eu tô sentindo falar algo muito específico, eu espero, né? Creio que Deus vai tocar no coração de alguém assistir isso. Muitas vezes eu não me senti encaixado ou, sei lá, pertencente à Assembleia de Deus por ser diferente. Aí você já se identificou, né? A tua história Sim. é um pouco diferente, mas tem muitas pessoas assim. Eu gostaria muito de falar para essas pessoas assim, ó. Busque em Deus, e eu vou continuar contando minha história aí, né, se nós Sim. tiver tempo. Sim, sim, com certeza. Deus faz pessoas diferentes com propósitos específicos. Se todo mundo fosse usar terno, não teria quem fizesse as outras coisas. Se todo mundo Uhum. fizesse as outras coisas, não teria quem, entendeu? Sim. Então, assim, ó, por favor, não pense, nem questione, nem questione, não, nem cogite se afastar de Deus por ser diferente, né? Isso é muito importante. Eu creio que Deus permitiu que eu falasse, que você replicasse esse teu sentimento, né? Porque tem muita gente, eu conheço muitos amigos que sentem assim, eu não quero ser pregador, e hoje tem menos essa, né, Sim. Uhum. idealização de ser pregador, pastor, ainda tem, graças a Deus que continue tendo, né, Sim. mas Deus quer usar pessoas, né, principalmente que a gente está agora falando das mídias, falta muita Falta. gente qualificada para cuidar das mídias, fazer os cartazes, né, É. fazer as artes, a gente trabalha lá com a agência, mas a gente sempre conta com os irmãos ali, falta, sabe? Precisa. Então, Deus vai usar cada vez mais coisas Sim. diferentes que talvez a gente nem conhece ainda, Deus já sabe, né? Uhum. Então, eu creio que alguém vai ser tocado nesse sentido. Você é diferente, Deus fez você diferente, Deus não é. Eu vou ler um versículo, eu separei alguns aqui. Sim. Posso? Vai lá, Nathan. Com certeza. Pastor Natanael. Eu separei alguns que fazem sentido e esse tem muito a ver com o que a gente falou. Ele fica em Salmos 139, do 13 ao 16. Esse, daqui a pouco a gente vai falar dos teatros, esse versículo aqui, eu brinco, né? Que Deus ocultou de mim, assim, embora eu tivesse ouvido várias vezes, mas, tipo, sabe quando explode, assim? Uhum. Como eu nunca pensei isso, tá lá na Bíblia. Esse versículo, eu tive essa experiência com ele escrevendo teatro, que todo mundo fala, e eu concordo, que foi o teatro mais impactante que eu escrevi, que Deus permitiu que eu escrevesse, que é o Dê Ouvidos ao Criador da Sua Identidade, né? Eu não sei se vocês assistiram, foi em 2019 que ele diz, você Sim. consegue, Uhum. esse aí. E esse versículo foi nesse teatro, eu fui pesquisar, ler, né? Depois eu vou contar mais ou menos como que eu criei os teatros. Ele é assim, diz assim, ó, tu formaste o íntimo do meu ser e me teceste, essa palavra eu acho muito linda, assim, tipo, eu fico imaginando Deus tecendo cada temperamento, cada nuance da pessoa, a voz, né, eu brinquei, né, a Uhum. voz tá corachada, eu falo alto pra caramba, isso me irrita, mas várias vezes Deus usou o fato de eu falar alto para alguma coisa, um detalhe que Deus queria, Deus já sabia, né? Olha, eu me emociono porque saber a grandeza de Uhum. Deus, o que eu mais amo, assim, das milhões de características incríveis de Deus, é a diferença, assim,
O antagonismo entre a grandeza de Deus e o detalhismo de Deus. Isso é muito incrível. Tipo, e me teceste no ventre de minha mãe, né? Lá no ventre ele já foi tecendo, ele sabia que eu ia ser diferente, ele sabia que eu ia querer pintar o cabelo, que eu ia escrever teatro, que eu não ia pregar, entende? Isso é muito legal e eu sou bem insistente nessa área porque eu conheço muitas pessoas, assim como eu me senti um patinho fora d'água, assim, né? O patinho feio. Sei que muitas pessoas se sentem assim e eu gostaria muito que elas tivessem a oportunidade que eu tive de não desistir. Sim. Porque eu vi muitos amigos meus Muita desistindo gente por não, desiste, né? né, desiste e daí o diabo faz de tudo para a pessoa não voltar. Sim. Faz de tudo e é muito difícil voltar. A própria Bíblia diz, né, quem está em pé, cuide para que não caia. Só que a igreja tem que ver essas pessoas diferentes, olhar com mais amor, dizer, é diferente, não Exatamente. tá, entende? E isso é uma coisa que a gente está evoluindo, né? Isso que tu falou Sim. do processo de evolução, as pessoas estão vendo, né? São almas, a gente tem que olhar com amor. A gente olha com amor a pessoa lá de algum país menos favorecido, mas não olha com amor a pessoa que está, digamos, incomodando ali na igreja, Uhum. A mas é gente uma alma esquece também, disso, cara. né? Uhum. É amar o próximo, mas não tão próximo. Aham, tipo, não, não. Isso. Fique longe lá. Aí continua assim: graças te dou pela maneira extraordinária como fui criado, pois tu és tremendo e maravilhoso. Sim, minha alma sabe muito bem. Meus ossos, isso aqui também, né? Nessa parte, assim, de como Deus nos criou nos detalhes, né? Meus ossos não te eram encobertos, quando fui formado ocultamente e tecido nas profundezas da terra. Teus olhos viam meu embrião, e em teu livro foram registrados todos os meus dias, prefixados antes mesmo que um só deles existisse. Eu sou ansioso, né? Eu tô fazendo terapia, Uhum. tô tomando remédio, depois eu vou falar um pouquinho sobre isso. E esse versículo me ajuda muito, porque assim, é uma luta constante. Quem é ansioso em Uhum. deixar na mão de Deus. A gente faz assim, deixa na mão de Deus, tira Ele da mão falou, de Tá, Deus. uma pega Deixa com na a mão de outra. Deus, tira Uhum. da mão de Deus. Isso é muito do ansioso, porque a gente quer controlar, a gente quer deixar resolvido o amanhã já. E esse versículo lembra, Deus nos fez, ele já tem os nossos dias escritos, a gente tem que fazer a nossa parte, obviamente, mas ele tá no controle de tudo, né? Então, eu fiz questão de ler isso para que as pessoas, repetindo, né, essa parte, se você é diferente, Deus não erra, Deus não erra. Ele te fez exatamente do jeito que ele tinha que fazer, né? Eu precisei falar isso para mim várias vezes. Então, voltando ali para minha história, né, nesse momento ali que eu sofri com a minha diferença, com preconceito, foi aí que eu tive essa experiência com Deus mais profunda, em que Deus tinha me feito diferente por um propósito diferente, um propósito específico, né? E depois aí, o meu ministério, né, do teatro, ele explodiu, assim, porque eu entendi, não, Deus me fez diferente com um propósito muito específico. Eu não entendo, várias vezes eu não gosto, eu gostaria de ser mais normal, que é cansativo não ser normal. Embora eu não conheça ninguém normal, né? Mas Não, não tem, não tem. eu tô de parabéns, assim, do diferente, né? Ser um pouco diferente, ok, mas eu fui além, né? Fiz um curso. Fiz um curso, isso aí. E aí eu entendi que, né, parei de lutar contra essa diferença e disse, Uhum. não, beleza, claro, a gente tem que, como a gente tava falando aí, obedecer regras, hierarquias, isso eu nunca tive Sim. dificuldade, aprendi desde sempre que obedecer é melhor que sacrificar, né? Uhum. E aí, na minha diferença, daí agora, olha a minha pretensão, quero dar um conselho, caso algum líder, algum pastor esteja assistindo, eu creio que sim. Os meus pastores, eles viram que eu era diferente, e isso poderia ser um problema. Só que, ao mesmo tempo que eu era diferente, isso sempre tem na igreja, a pessoa meio complexa, eu era uma pessoa complexa, né? Eu estava disponível para tudo, Sim. sempre, eu sempre gostei de fazer. Uhum. Tem que fazer não sei o quê, vamos, bora, bora, bora. Daí os pastores, né, Deus também dá sabedoria, o dom também, né, do Uhum. pastoreio. Os, eu creio que os pastores pensavam assim, o Nata é meio esquisito? É, mas ele tá É um disponível. piabão. É, Quando eu disse tem os aquilo. irmãos ali que aparentam santidade, estão pingando óleo, mas não Exatamente. fazem nada. Daí, Senta, né? É entendeu? aqueles tantão que Exatamente. sentam lá em cima e eu sou mais que todo mundo. O meu conselho caso algum líder, algum pastor, né, quem sou eu para Uhum. aconselhar, mas pela experiência de vida, Sim. observem essas pessoas diferentes, talvez elas tenham muita capacidade em ajudar o reino de Deus, Uhum. porque o foco é o reino de Deus. Não é se alguém vai achar feio, bonito, diferente, igual. O foco é que o reino de Deus seja Sim. engrandecido, né? Então, observem essas pessoas com mais carinho, com mais atenção,
com menos cobrança, menos preconceito, é normal ter preconceito. Eu entendo que as pessoas olham pra mim, eu sou um cara de 35 anos assembleiano e tô com cabelo descolorido, né? Então até acho que foi por Deus que eu pintei bem na época pra usar como exemplo, mas assim, olha com outro olhar, Sim. entendeu? E se eu sou esquisito, de perto todo mundo tem suas esquisitices, né? Então, eu digo assim, quando alguém tá julgando, quem é você para julgar, abençoado? O que que tu faz no teu quarto? O que que passa na tua cabeça, né? Então, Exatamente. nesse Dá uma sentido segurada. aí. Dá uma seguradinha aí, meu querido, que estamos no mesmo barco. Então, foi aí. E aí, os teatros, né? Não sei se posso Isso, não, continuar, isso que né? nós ia pedir, né? Nós Porque ia já que nem- pedir mesmo. A gente tá comentando meio por cima, né? Mas Nato, ele tem esse dom, dá pra dizer assim, né? Porque eu participei em um teatro, né? Que Nata também. fez. Do nada, de gaiato, eu caí nos 2 ensaios. Eu falei, meu Deus, ainda bem que eu era Então, cego, não presente tinha que dele, falar nada. O teatro dele é bom porque não precisa falar nada. Cara, mas Só vai. tu fez um bom cego. Eu? Viu? Olha, Tem uma foto, gente. Mas assim, eu participei e a gente via nesses ensaios o tão complexo que é, né? Porque assim, não é só escrever, né? Além de escrever, você tem que pensar no figurino, você tem que pensar como vai fazer, aonde vai estar, você tem que pensar naquele espaço ali, por onde vai caminhar, por onde vai sair, por onde vai entrar. Cara, Gente, é muita complexo, cara. coisa. A É música complexo. entra nesse momento, a música sai nesse momento, quem canta é esse, quem não... Cara, E eu vi o uma... Nato às vezes. Oh, meu Deus! Ah, tá lá explodindo lá em cima, né? Vocês estão fazendo tudo errado. Cara, tu não é cego desse jeito, vai! Cara, não, se eu estivesse no teu lugar aquela vez, Nato, eu acho É que uma loucura. E daí todo mundo vê bonitinho. Tinha um treco. Todo mundo vê pronto, todo mundo se emociona, aquela coisa que Foi toca. muito top Cara, e é aquilo lá, muito né? massa participar. Meu Deus. E a gente tá falando meio por cima, mas, Nata, como que surgiu isso aí pra você, assim? Esse chamado realmente diferente, já que nós estamos falando essa palavra, né? Chamado diferente É, dentro de uma Uma igreja. de uma igreja tradicional, assim, Uhum. né? Como que foi isso, assim, que você descobriu? Então, como eu falei lá da foto, né? Eu desde cedo sempre gostei de escrever, mas Uhum. ainda nunca tinha ligado uma coisa a outra, né? Ali na época da adolescência, eu comecei a escrever algumas coisas. Não sei se é do tempo de vocês. Quantos anos que você tem? Eu tenho Vai entregar? 25. Ah, é muito novo. E tu é mais 30. novo? 30? Ah, então tu já é mais... Tu lembra dos cadernos de recordação que tinha na escola? Não era... No final? Não, que ele tinha um caderno de recordação que daí entregavam com as perguntas que tu tinha que preencher. Não. Não é? Não. Nossa, eu sou muito velho. Então. Ou eu tinha, eu não fiz. Pois é, Ah, mas é, Brenda? era uma febre, tipo, lá na minha escola, né? Uhum. E aí ele tinha que fazer um poema no final. Tipo, eu tinha um caderno de recordação com várias perguntas e daí a pessoa tinha que preencher, entendeu? E daí Sim. quando eu preenchia dos meus amigos, das minhas amigas... Mas eram umas perguntas tipo da escola? Era Como é que- pergunta, coisa de adolescente, beijinho, tá, né? Ah. Mas aí no final eu tinha que fazer um depoimento, né? Sim. Sim. E daí sempre todo mundo ficava muito comovido com o meu depoimento. Eu não Sim. conseguia só escrever. Sabe que normalmente, Parabéns, tipo, no né? Feliz É muito Aniversário, legal. eu nunca fui essa pessoa, entendeu? Nunca. E eu sempre fui uma pessoa tipo, ah, legal. E eu não, eu percebi desde cedo que eu nunca fui a pessoa do textinho, eu sempre sou do textão, sempre. Pro bem, pro mal, eu sou do textão. Eu me expresso com muitas palavras. Uhum. E eu Isso é creio, hoje eu entendo que é um dom, né? Sim. Mas Sim, na meu época, Deus. eu não sei, flui, sabe? Então eu já fui percebendo isso. Mas ainda não tinha ligado uma coisa Sim. a outra. Aí, acho que foi em 2010. Eu não sei se vocês colocam fotos assim na edição. Dá pra colocar. Dá pra colocar, né? Colocar. Eu vou mandar a foto desse primeiro teatro porque ele é muito Manda. marcante. Vou mandar. Manda. Foi um teatro que já existia, né? E eu fiz. Só que eles, quando eu li, totalmente inexperiente, né? Eu vi, não faz sentido apresentar o teatro de jeito, mas a história era legal, a Sim. ideia. Eu reescrevi ele. Em 2010, eu tinha, não sei, mas era bem jovem. E aí eu escrevi e foi muito bom. Porque isso eu não sou modesto, né? Uhum. Como eu disse, minha E foi autoestima onde? Foi na sempre- sede? Não, no No universitário. universitário. E o teatro foi incrível, assim, as pessoas participaram, pegaram junto, assim, Uhum. foi muito legal e que nem vocês falaram, a emoção, sabe? Para quem tem o dom, digamos quem prega, quando vê uma alma sendo tocada, é né, é tipo Deus Foi confirmando, pra isso, é né? isso. Uhum. E no teatro, tu mexe com as emoções, né? E quando ouvindo vocês falando, né, esse relato, tipo, é isso aí mesmo. Uhum. Entendeu? E lá nesse teatro que eu escrevi, lá em 2010, já eu entendi isso, né? Quando eu vi a reação das pessoas, depois vieram dizer, meu Deus, né? E era um teatro bem marcante, assim.
Mas já era uma ideia que já existia, né? Sim. Depois daquilo, todo mundo disse, meu Deus, o que vão fazer ano que vem e tal? As coisas da Assembleia, né? Que Tipo, legal. Já então, tinha que... e aí, eu fiquei meio assim, né? Já pensei em pesquisar na internet e aí me deu um estalo. Eu disse, não vou pesquisar, vou fazer, né? Vou fazer um teatro. Mas pensei nisso e foi, né? Aquela coisa de assembleiano que só lembra do congresso uns 3 meses antes, né? Nossa, Sabe isso como que é, né? Que é uma agonia, inclusive. Que daí chega nos últimos dias enlouquecido, né? Poderia planejar, mas pra quê, né? Dá pra sofrer, né? Tem tempo e vai. Tipo E eu, né? aí, Então, pode seguir. tem, né? Se for falar sobre isso, tem muitos exemplos, né? A Uhum. gente deixa pra última hora. Aí, beleza. Aí, outros teatros que eu comecei a escrever desde então, ah, como que acontecia? Na hora de uma pregação, tipo, eu tava ouvindo, porque como eu disse pra vocês antes, eu vejo as coisas de outra forma. Tipo, Sim. eu sou literalmente um viajão. Eu viajo na maionese, vou pra Nárnia e volto. Tipo, todo mundo tá vindo a pregação, entendendo, todo mundo, né? Eu julgando o pensamento dos outros, né? Mas no geral, todo mundo entendeu isso. Eu vou lá pra Nárnia e olho de outro jeito Uhum. aquela passagem bíblica ou aquela situação. Uma E, cena já passa na cabeça, aham, uma... entendeu? Eu crio, não sei se vocês conhecem o termo fanfiqueiro, que cria uma história. Eu sou um fanfiqueiro, eu crio Legal. histórias. Isso é bom, né? Graças a Deus, eu me permiti ser usado por Deus nisso, mas Sim. é ruim porque também crio muita paranoia. Eu sou paranoico. Porque em todo momento meu cérebro tá criando história, entendeu? Sempre, sempre. Isso é Ô, louco. cansativo de vez em quando. Tipo, então é uma coisa que realmente, como eu li no versículo, Deus teceu. E pra dormir? Eu nasci com esse botão, tanto que eu É tô. ruim, né? É ruim. É ruim. Eu evito porque assim, ó, realmente é uma máquina assim, ó. Não, eu te falo assim porque eu também tenho uma dificuldade, assim, sabe? Porque É muito eu fico pensamento. assim, sabe, Uhum. pensando. E, né, hoje, assim, eu tô mais tranquilo, assim. Mas Aham. só que antes pra mim era muito difícil. É Muito difícil. difícil. Muito difícil. Tanto que eu tento ocupar minha mente, isso é uma forma, né? Até para não pensar besteira, né? Em todos os Uhum. sentidos. Eu tento ocupar minha mente sempre que se tá livre e eu não cuidar. Isso, claro, é um cuidado que todos Sim. precisam ter. Sim. Mas eu, como tenho, tipo, aumentado essa capacidade de Sim. pensar. Uhum. E eu crio histórias, assim, sabe? E eu creio que até isso, na adolescência ali, que eu falei que sofri, eu criava histórias, eu sofria por coisas que não precisava. Alguém fazia uma coisa, eu criava história, motivos do porquê daquilo, Né? e eu já criava diálogos para responder aquela pessoa, mesmo que eu nunca fosse conversar, entendeu? Mas se ela vir... Tem- Aquilo foi desenvolvendo, Cara, eu sabe? te ensinei bastante. Meu Deus. É, Mas você não escreveu peça de teatro. Não. Cabeça. É só de, né? E daí, Essa depois daquela... parte aí. Não. Tu já contabilizou Meu essas histórias e peças eu já? tenho mais de 30 teatros, bem mais de Nossa. 30 teatros. E quantos que tu já fez lá na sede, Nath? Na sede, eu comecei, eu acho que foi em 2017, com o pastor Emerson. Lembra do pastor Sim, Emerson? sim. Uhum. Ele me chamou para coordenação da Madesh, né? Eu fiquei até Uhum. ano passado na coordenação, na diretoria. E aí ele chamou para outras coisas, ele viu que eu tinha isso daí, ele me desafiou, né? E aí eu escrevi um teatro que foi bem legal. E eu, como assim, ó, todo mundo acha que sou da sede, né? Porque eu tô sempre Sim. envolvido em algum projeto lá. Verdade. Mas eu sou do universitário. E eu, até voltando à história da minha mãe, né? Que ela Uhum. nunca me ensinou a trata melhor esse, pior Sim. aquele. Nunca, pelo contrário, né? Eu sempre tratei o pessoal da sede como um evangélico normal, como qualquer outra Sim. congregação. Nunca tratei. Então, até eles ficavam confusos, assim, porque, queira ou não, a congregação tem um pouco de preconceito com a sede, né? Já trata um pouquinho. Eu, Ah, entendeu? Não tenho esse botão aí do É isso aí, isso tratar aí. diferente. Inclusive, não gosto. Aí, já fui me conectando e tal, mas aí eu sabia que tinha esse preconceito e eu disse pro pastor Emerson. E ele também estava muito nessa direção de unificar os jovens e parar isso, sede e congregação. Não, todo mundo é uma deixe, né? O e próprio deu. nome diz, é um, né? E aí, esse teatro, eu fiz questão de pegar o máximo de jovens das congregações. Daí teve do Vila Real, teve de todas as congregações, assim, pelo menos sede de congregação. Uhum. Era um teatro com bastante personagens e foi muito legal. Difícil pra caramba de conseguir conciliar a agenda pra encerrar, vocês Imagina. sabem É. como que é, né? Uma galera ainda. Mas foi muito legal, assim. E daí foi criando o hábito, desde 2017 até a última Madesh, foram teatros que Deus me deu, né?
E o ápice, assim, eu creio que foi em 2019 com esse teatro, né? Esse teatro, eu provavelmente, ó, um spoiler, ele provavelmente vai ser apresentado de novo esse ano. Eu tô, Hum. olha, ó, a minha pretensão, eu tô discipulando o Kemuel e a Stephanie, né, que estão nessa vibe, e a Abigail, porque eu tô num processo, que daqui a pouquinho eu vou falar. E aí e eu senti que era o momento de passar para outras pessoas isso, né? Uhum. E uma coisa legal do seu ministério, você no teu, você em cada um, é não guardar para si. Sim. E eu demorei também um pouquinho para fazer isso, porque por ser ansioso, eu gosto de controlar as coisas e fazer do meu jeito. Ah, sim, sim. Uhum. Quem manda melhor faz nessa vibe aí. Mas eu entendi que tinha gente com ideias diferentes e vontade que poderiam melhorar o que estava bom, digamos assim, né? E aí eu fui abrindo mão. É difícil ainda, inclusive nesse último aqui de Páscoa, o musical de Emmaus, ele é apresentado no domingo e na segunda, né? Uhum. Na segunda eu não pude. Na verdade, eu poderia faltar aula e ir, né? Mas eu fiz Sim. questão de não ir para essa evolução minha e da galera também. Por eu conseguir abrir mão, tipo, não ficar no controle e para as pessoas também se desenvolverem, né? E aí escrevi esses teatros, assim, tu pediu como que veio, né? Então, teve uma grande época, eu tenho muitos projetos de teatros, assim, que tem 3 linhas. Me vem a ideia, hoje eu tenho celular, né? Mas me vem a ideia, antes ainda, no celular, eu escrevia. Eu ouvia uma Só a pregação, me ideia, no dava a caso. ideia, mas é muito engraçado, porque daí eu já, no mínimo 3 personagens me vem. Assim, Uhum. é Deus, não tem, e eu me arrepio, assim, ó, tudo, vem. Tipo, não é que é aquele arrepio, assim, de emoção, é um Normal. negócio que faz sabe, no corpo inteiro, é muito incrível, assim. E daí já vem 3 personagens, normalmente os 3 protagonistas, assim, e já vem a ideia e já vem o final. E daí vocês não têm noção o sofrimento que é para escrever entre o início e o final. Meu Te vira Deus do agora, céu. gurizão. Entendeu? Não, Tipo, imagina. eu já tenho a história inteira. Deus me Uhum. dá o início, o que vai ser falado Sim. e o final. Mas daí desenvolver os diálogos. Meu Deus. Meu Deus. E daí com essa falta de concentração que eu tenho, eu vou pra Nárnia, volta. Mas sempre foi assim. Deus me dá a história inteira, né? Tipo, Uhum. numa pregação, num louvor, e algumas vezes em alguma situação. Isso foi sempre muito intenso. Daí eu fazia o teatro no universitário, fazia teatro de Páscoa, de Natal, das crianças, do Circo de Oração, Uhum. escrevia, né? Meu E ajudava a Deus. ensaiar. E fazia o da sede. E daí, mais, agora nos últimos 5 anos, eu acho que eu comecei a fazer o musical de Natal e de Páscoa da sede. Só que aí vem uma parte muito importante da minha vida, que é um pouco delicado, e faço questão de Sim. falar, Uhum. para que pessoas possam repensar algumas coisas, talvez vocês também. Eu fui muito intenso, eu sempre fui, desde cedo, e eu creio que Deus também tinha os seus propósitos, mas eu não respeitei os meus limites, nem na minha vida secular, nem na igreja. Eu fui, aquele hino, eu tenho um pouco de agonia daquele hino, embora, né, pelo amor de Deus, não me cancele. O hino lá, eu gastarei minha vida e Uhum. tal, é bíblico, Sim. gastarei minha vida, mas assim, ó, sabe aquele, ó, eu vou misturando os assuntos, né? Sabe aquela história lá do avião, primeiro coloca oxigênio em você para depois ajudar Uhum. as pessoas? Meio que se você não tá bem, não tem Sim. como Ajudar o uma próximo. pessoa ferida fere Um outras ótimo exemplo. pessoas, entendeu? Então eu fui aos poucos me machucando, me esgotando, eu cheguei num extremo. Aí, em agosto de 2023, eu fui diagnosticado com burnout. Que burnout é síndrome de esgotamento profissional, que você não consegue mais fazer coisas básicas, assim. Tipo, eu cheguei ao extremo, e eu que tive sempre facilidade em... Eu quase vomitava uma frase, assim, Sim. com facilidade. Eu não conseguia formular uma frase de um e-mail que eu mandava todo dia. Meu Eu Deus. cheguei nesse extremo, assim. Eu ficava na frente do computador, olhando assim, ó, eu sinceramente eu parecia uma meba, juro pra Travava. vocês, eu travava, assim, era horrível. Mas aí eu desrespeitei todos os meus limites, né? Na pandemia, eu, como sou ansioso, meu gatilho de ansiedade foi ao extremo. Acabou a pandemia ali, foi um ano e pouco, né? Eu voltei a trabalhar, voltei a fazer as coisas da igreja e eu coloquei para debaixo do tapete tudo que eu tinha sentido e fingi que estava tudo bem. Uhum. Isso é coisa que crente sempre faz, né? Sim. Fingir que tá tudo bem, põe na mão de Deus. Assim, ó, Deus faz o que é impossível, o que é possível é com a gente. Isso daí também é Sim. bíblico, né? Deus só faz o que é para ele fazer, senão ele não teria criado o ser humano se era para ele fazer tudo.
E tem coisas que você tem que entender. Não, eu vou até aqui, minha capacidade vai até aqui. E eu não respeitei, entendeu? O meu irmão sempre fala uma coisa que eu acho importante, né? Que as pessoas confundem Deus e igreja. E eu não estou incentivando vocês a ir na igreja, pelo amor de Deus. É muito importante, foi importante demais, assim, tudo isso que eu passei, Uhum. participei na igreja, mas assim, ó, é família, é Deus, né, em primeiro lugar, família em segundo e igreja em terceiro. Não dá para inverter nunca isso. Nunca a família tem que vir depois da igreja. Deus, sim, em primeiro lugar. Família em segundo. Daí quando eu falo família, por exemplo, eu sou solteiro. Mas eu tô, né? Se Deus quiser, um dia eu vou casar. Eu tô me preparando para ser o homem da mulher que Deus vai permitir que eu tenha. Entendeu? E se eu não tô bem, eu tô atrapalhando a minha futura família. E as pessoas não Sim. pensam nisso também. Você tá pensando, minha família é só quando eu casar. Não. Você já tá formando. Sim. E vocês dois já são casados, né? Vocês sabem quanto é sofrido algumas feridas que vocês trouxeram na vida, como é difícil Sim. lidar com elas no casamento, né? Que poderiam ter sido tratadas antes. Então, para quem tá solteiro aí, trata antes, vai se tratar antes. Aí eu cheguei nesse extremo e aí eu fui na psicóloga, né? Porque eu não queria ir, eu E como fugi que é esse processo aí, Nata, do tratamento. do tratamento? Tipo, pra tu diagnosticar e pra Uhum. começar a tratar. É, Isso é interessante porque eu tô num caminho bem parecido. isso. O que que eu Ó, então aconselho, uma assim? consulta grátis Vamos, aí vamos lá. agora. Isso. É bem importante falar sobre isso, porque principalmente na igreja tem muito preconceito, né? Sim. Muito preconceito sobre depressão. Ah, pelos meus estudos, pelo que eu entendi, tem 3 tipos de depressão. A mais comum e que tem muito hoje é por questões de vitamina e de hormônio. Falta Uhum. serotonina, essas vitaminas assim, e hormônios, né? Faltam, enfim, coisas fisiológicas no corpo e Sim. aí tem que repor para ficar bem. Outro tipo de depressão é a depressão pós-traumática. Que aconteceu Uhum. algo, perdeu alguém, um acidente, um relacionamento, e 5 ou 10 anos depois a pessoa desencadeia essa depressão. Aí tem são 4 tipos. Aí tem a depressão por tristeza mesmo. A pessoa vai chegando numa situação, vai se permitindo um entristecimento e não consegue mais voltar, né? Uhum. A não ser com uma ajuda. E aí tem sim, a gente não pode, né, esquecer, tem a depressão espiritual. Só que na igreja as pessoas acham que só existe a espiritual. Se a pessoa está com depressão, ela não tem Deus. Tá Uhum. endemoniada. E isso é uma coisa que atrapalha muito as pessoas, né? Que já poderiam tá se tratando, ter superado já. Então, dessas 4 tipos de depressão, a primeira coisa que a gente tem que fazer enquanto cristão é orar, pedir para Deus, Sim. né? Da cura, mas tem vezes que Deus quer que a gente passe por esse processo, que é o que eu Sim, estou sim. passando e muitas pessoas passam. E aí eu fui, né? O indicado é você ir primeiro num psicólogo, né? Uhum. E aí o psicólogo vai verificar, porque tem vezes que não é algo necessário para remédio, porque só quem pode receitar remédio é psiquiatra. Sim. Remédio e atestado, que eu precisava, provavelmente no atestado, eu não estava conseguindo trabalhar, né? Aí eu fui e a psicóloga disse, olha, eu não posso te diagnosticar propriamente, mas eu creio que você está com burnout e eu te sugiro a você ir numa psiquiatra o quanto antes. E aí ela me indicou uma, eu fui. E ela identificou, né, que eu tava com um burnout, mas ela disse, você tá com depressão. Pra mim foi, imagina, ouvir que tu tá com depressão, principalmente crente e todo, né, isso que eu Sim. falei. E aí eu disse, não, não tô com depressão. Porque eu não Tu que tô... tá. Eu não. É você que é. Demoniado. Quase isso. Daí eu falei, não posso estar com depressão porque eu não tô triste. E realmente, eu É sou a primeira coisa, eu acho, né, que sempre todo mundo acha. brincalhão, abobado, e tipo, eu não tenho tristeza mesmo, assim, eu sou Fica na bad, né? melancólico, né, na vida, mas, tipo, daí ela explicou que existe dentro da depressão, eu vou explicar para vocês, assim, de uma forma bem didática. Sabe o Tico e o Teco? Entre o Tico e o Teco, Ó o corte. entre o Tico e o Teco, eles fazem uma comunicação entre eles, né? Que são Uhum. as sinapses. Quando você está com depressão, as sinapses, que é tipo aquele choquezinho Sim. Sim. de comunicação entre os neurônios, elas são impedidas ou enfraquecidas. Então, as sinapses são mais fracas e menores, né? Acontece menos sinapses. Por isso que a pessoa fica mais lenta, com Uhum. menos ânimo, menos vontade, inclusive, de viver, em Sim. alguns casos, né? Por isso, daí a necessidade da medicação. Ela me explicou, a tua depressão não te trouxe tristeza, mas você está com depressão por esgotamento. Eu esgotei todas as minhas emoções.
E, tipo, eu tenho isso, um perfil de sempre querer controlar tudo. Vocês perceberam Sim. nos ensaios, de querer que Uhum. tudo dê certo. Sempre fui muito perfeccionista. E aí eu não respeitei. Tipo, várias vezes eu não queria uma coisa, mas eu ia porque tinha que ficar perfeito. Várias vezes eu poderia acabar o ensaio antes de descansar, mas eu ensaiava mais meia hora, mais uma hora. Uhum. Tô dando exemplo dos teatros, né? Sim. Mas na vida, isso eu fazia no trabalho. Nos 2 meses antes de eu ficar com burnout, eu trabalhei 3 turnos, porque eu não estava Nossa, dando Meu conta Deus, da, cara. da função que eu ganhei uma promoção, só que eu não mudei de função. Eu tive mais funções. Eu já estava sobrecarregado e eu Sim. recebi mais funções. Eu fiquei Uhum. feliz pela promoção, pelo reconhecimento, mas era desumano para mim, né? Sim. Sim. E aí, para dar conta, eu ia, batia o ponto e voltava a trabalhar. Trabalhei 3 turnos por 2 meses. Foi a gota d'água, Nossa, assim, cara. para minha saúde Meu mental. Deus, não. Burrice, Não, não não, façam isso, meu pelo Deus, amor não. de Deus. Mas eu Cara, que fiz, porque eu loucura. tenho isso, e isso é uma coisa que eu tô tratando também, eu tenho que dar conta, sabe? Será que Uhum. faz parte da ansiedade também? Talvez de Faz. não Faz muito, terminar, né? sabe? O Aquela. ansioso tem medo, ele cria uma situação que vai dar errado, né? O ansioso nunca cria uma situação que vai dar certo. Sim. Concorda? Você que é ansioso? Tipo, em momento nenhum ansioso faz um plano. Vai dar algo certo. Lá no final vai dar Pior, bom. pior que Não, até, nunca. até eu tava pensando esses dias, assim, que sempre quando eu tenho um negócio assim, eu fico, meu Deus, vai dar alguma coisa errada e tal, daí chega lá, tudo certo, né? Não, mas Daí alguma eu. coisa tá errada, Não, né? não, Depois que deu certo aí, ainda. aí depois eu pensei assim, cara, eu nunca tive, tipo, um pensamento assim, tipo, não, vai, ó, isso aí. Uhum. Eu sempre falo, né? Eu sempre falo para as pessoas que eu atendo lá na empresa, tudo, ó, vai dar boa. Mas às vezes tu fica assim, meu Deus, não... Mas sabe, E é por um lado, eu complicado. vejo isso da ansiedade, por isso que a gente tem que, né? Com o tempo a gente vai ressignificando as Sim. coisas, colocar as coisas no devido lugar. Vou usar de novo a minha mãe, né? A mãe sempre diz que a vida é como comer um peixe. Tu come a carne e deixa os espinhos. Na ansiedade tem a parte da carne, o que que seria? Tu, por ser ansioso, tu tá falando um exemplo de um congresso, né? Uhum. O ansioso, ele vai ver detalhes que uma pessoa não ansiosa não percebe. Sim. Vai dar, não vou falar a palavra, vai dar uma M. Uhum. Se não tiver um Nata louco da vida, um Marcelo louco da vida, que fica pensando nos detalhes para não dar errado, entendeu? Então eu creio que Deus permite pessoas Sim. ansiosas para que elas vejam coisas que outras pessoas mais tranquilas não vejam, não veem, né, no dia a dia. Então tem essa importância. Só que é a questão do limite. Tu também Sim. se controlar para não deixar a ansiedade virar algo maior, mas usar essa ansiedade a favor. Assim como eu usei essa minha melancolia, essa questão de criar histórias e tudo, para a questão dos teatros. Uhum. Aí voltando ali para o tratamento. Aí ela me disse, né, que eu estava com dificuldade das sinapses e que eu ia começar a medicação, né? Fiquei muito triste, porque Mas dá por um causa desse baquezão, né? Dá um. esse preconceito também da igreja, né? Mas que fé que você tem que precisa tomar remédio, É, também é outra besteira, né? É outra Senão, também que. Deus capacitou pessoas, né, pra quê? profissionais, para criar remédios, para criar. Porque Deus sabia que a humanidade ia chegar num momento que a alimentação não é mais a ideal há muito Sim. tempo, a gente não faz a Uhum. quantidade de exercício que teria que fazer, enfim, todas essas questões, né? Coisas básicas, na verdade, né? E o corpo cobra, né? O corpo Sim. continua sendo o mesmo que Deus formou lá no início, né? Sim. Aí, beleza, daí tô fazendo o tratamento, tem sido bom, sim, mas daí no tratamento ela me sugeriu algumas atitudes, assim, Hum, específicas, além do remédio, né? Fazer terapia, daí a terapia é com o psicólogo ele vai conversar contigo e vai tentar encontrar a causa que gatilha a tua ansiedade. sim. Uhum. Eu esqueci de falar lá, quando eu tava chegando no ápice, que daí eu fiquei com burnout, eu tive uma crise de ansiedade. A crise de ansiedade, eu achei que eu já tinha tido crise de ansiedade porque eu fico ansioso e a gente acelera, né? Uhum. A crise de ansiedade, você, no meu caso, e pelo que pesquisei, é isso mesmo, tipo, te aperta muito o peito a ponto de você achar que tá sem ar, você acha que vai morrer. É esse o sentimento, assim, tu não consegue respirar, dá muito aperto, tipo, gela, assim, o peito. Eu nunca tive um infarto, né, graças a Deus, mas as pessoas têm a impressão, quem já teve, né, que tá tendo um princípio de infarto. Ah, é uma coisa muito, Esse muito aí, forte. o nosso sogro, nosso que, né? Uhum. É. Mas ele tem uns. Eu digo, não sei se é certo falar, mas ataque de ansiedade. É crise de É, Crise ansiedade. de ele Aham. ansiedade, E tem. enfim. Como é ataque que é o nome depois E é a mesmo. mesma coisa que fala, parece que vai Que faltar tu o vai. ar, que ele Isso. que não consegue, que não vai, parece que vai morrer. É a mesma essa coisa de ansiedade mesmo, Uhum. assim.
eu tive, né? Tive essa crise. E aí eu falei pra psiquiatra, ela disse que não é muito normal, que eu alucinei, né? Eu tava na mesa, num terceiro turno, né? Também já E tava. eu já tava bem loucão, Sim. né? E Ah, mas eu pensei aí, que eu tava, né? Mas tu não, ultrapassou os eu limites. cheguei, eu viajei feio, assim. Aí eu tava na frente da mesa, eu sabia conscientemente que eu tava na frente da mesa, mas eu tinha a impressão que eu ia cair, como se fosse um abismo. É, pior sensação do mundo, assim, como se fosse cair. Tipo, Uhum. como se tivesse uma coisa me puxando, assim, e eu tava com a mão na mesa. Daí, tipo, mas foi muito rápido, graças a Deus, assim, bem rápido. Uhum. E daí eu lembrei, né? Trabalha a respiração, comecei a respirar, comecei a clamar o nome de Jesus, assim. Só que na hora mesmo da crise, tu não pensa em Horrível. nada, tu não consegue organizar os pensamentos, só pensa que vai morrer, assim, sabe? E aí voltei, assim, e passou, foi rápido. Ali eu disse, não tem mais o que fazer, eu preciso Sim. buscar um profissional, né? E Que eu acho que é fui. uma parte mais importante também, né? Que nem tu falou. Muitas pessoas estão dentro da igreja sofrendo com alguma coisa e não, eu não posso, né? Não, Uhum, Deus vai me curar, vou deixar na mão. Mas, cara, né? né? Tem aí que pessoas que são capacitadas para te ajudar, né? E que nem tu falou, tem Ou. coisa que Deus não vai fazer, né? Então, a pessoa tem que se ajudar. Eu acho que às vezes a gente acaba, muitas pessoas acabam não fazendo por medo de um pré-julgamento que vai acontecer, né? E daí a coisa vai se agravando, vai chegar num ponto que não tem mais como, né? Cara, é um negócio que às vezes eu vejo, assim, que falta a gente humanizar mais as pessoas, assim, sabe? Tipo, pastores e todo mundo, É, sabe? pastor com depressão, meu Porque, Deus, são cara, seres humanos? você olha pras pessoas, assim, tu acha que aquela pessoa é É um que, tipo, anjo, eu acho que né? vai muito da Tipo, visão, né? Que nem tu é, falou do pastor. Cara, esse exemplo que eu tive também, a pessoa vê você ali na igreja, entendeu? Tipo sim, assim, tá ali, isso aí. tá fazendo as coisas pra É Deus, mas só ela aquilo. é só aquilo ali. Mas, cara, tu não sabe o que que ela passou, até mesmo um trauma que, né, pode gerar, que nem você falou, um trauma que ela teve na infância, na adolescência, que talvez não foi tratado ainda, e isso pode estourar 10 anos depois, como você colocou aqui. Tem muita coisa na vida, né, que as pessoas elas não vê. É só Uhum. ver aquela o terno ali, a gravata, É, ou sim, Nato é fazendo ali, exatamente ou o isso. Nato só dando risada, alegre. E não, esse aí, mas como assim tem isso? O cara tá sempre feliz, né? Então é uma coisa mais séria do que a gente pode imaginar, né? Que É, não é muitas só a pessoas. tristeza, não é só Isso. Tem aquele pessoas que estágio estão de coisa ali, né? Mui- passando um aperto, né? é, Com isso daí, né? É. muitas pessoas tiveram essa reação, né? Você com depressão não pode ser, né? Uhum. Eu mesmo tive essa reação, né? Uhum. Mas é isso. E aquilo que eu falei que minha mãe diz, né? Não se espelhar em homens. Eu sei, eu tenho consciência, né? Que eu sou referência para algumas Sim. pessoas, né? Na igreja. Sim. E isso também é um peso. Que a gente tem que ter Uhum. responsabilidade em Mais colocar o isso Eu vou peso também, nessas contar um peso, pessoas. então. Quando a gente fez o canal, o Júnior sabe disso. Ele falou, cara, tô com os pensamentos. O Júnior, bem, meia-noite, uma hora, ele manda, viu? Vamos fazer isso. Eu falei, homem, eu vou responder no outro dia. É bem Ele falou assim assim, mesmo. cara, vamos chamar o Nata O que você acha de nós fazer uma série? Vamos chamar o Nata, ele escreve. Já tava, Cara, não foi? Só não, que daí, Tamo esse aí, daí. tá? daí eu falei, cara, eu falei, só que assim, Júnior, é uma coisa, vai além do que a gente pode hoje, né? Porque, cara, tu gravar uma série, gravar alguma coisa, né? Tipo, um teatro, sei lá. Cara, vai alguma coisa e hoje a Vai, gente vai. não tem, né? Eu falei, dá pra gravar, mas vamos. Mas a gente Eu também gostei da pensou, né? ideia, tá? Por isso que, Vamos lá, que Nato. nem tu falou, né? Às vezes assim as pessoas estão te olhando, falam, vamos chamar, vamos fazer, vamos fazer, e a pessoa já tá estourando de coisa. É, É. e É foi isso bem, e aí. bem isso, daí aquele medo de dizer não, de Sim. eu não tô cumprindo meu Uhum. chamado, que a igreja fala muito Foi isso, uma cobra, mas né? esquece, né, aquilo que eu falei. Primeiro coloca o teu oxigênio para depois poder ajudar as pessoas, Uhum. né? E aí a psiquiatra me indicou, né, várias atitudes. Uma delas era me afastar um pouco das minhas atividades. Ela me deu atestado de 2 meses no trabalho, né? Uhum. E aí me afastar das minhas outras atividades. E aí começou uma dificuldade muito grande que o ansioso Uhum. tem, que é dizer não, né? Ainda não consegue dizer não. Cara, meu Deus do céu. É isso Entendeu? daí Ó, mesmo. é a terapia, vai me pagar depois, pelo menos um lanche. Opa! Um lanche, né? Eu gosto de cobrar em lanche. Uma pizzinha. Meu Deus do céu, pouco bom. Vamos lá, A Nato. dificuldade em dizer não, sabe? Muita dificuldade. Então eu dizia sim pra tudo e ia acumulando coisas, fazendo e fazia, sabe? Daí tinha vezes que eu entrava a noite adentro, fazendo coisas, já estava super esgotado. No outro dia eu tinha que trabalhar, porque tinha que pagar as contas, entende? E aí chegou nesse extremo. Aí eu comecei a dizer não.
já estamos meio concluindo aí, Uhum. mas então daí eu comecei a dizer não para várias coisas. Eu tenho muitos amigos, eu saio com meus amigos, vou lanchar. E outra coisa, eu tenho muita dificuldade. Hoje, tudo isso que eu tô falando para vocês é porque eu comecei a terapia. Então, eu Sim. tenho muita dificuldade em falar de mim. Eu sou muito bom em ouvir e dar conselhos, coisas que eu não aplico em mim, mas eu sei que é aplicável nas pessoas. Então, eu sou, nesse sentido de referência, tem casais, amigos meus, e eu fico muito feliz com isso, que eu creio que Deus permite, né? Que me chamam quando estão em alguma crise, em alguma dificuldade, e Deus me Uhum. usa para aconselhar. Mas daí, quando é para mim, para que eu possa falar para as pessoas, eu já tenho essa dificuldade, né? Uhum. E também Se abrir? isso vai aumentando essa bola de neve. Esgotado, não dizendo não, fazendo coisas. Aí eu cheguei numa fase da vida, tu tá nos 30, eu declaro que tu não vai ter isso, tá? Mas Amém. nos 30 acontece muito, que é a crise dos 30 no homem, né? Eu Vamos ver se eu já... não tenho. Fala aí. O que que é? eu espero que não, né? Até graças a Deus tu já é casado. Tipo, a pessoa, se não é casada, não casei ainda, ou se é casada, não pude dar uma vida melhor, não comprar uma casa melhor. Eu já tenho 30 anos e não tenho duas casas e um carro, ou não me formei, ou não tenho a empresa que eu idealizei, porque a geração dos nossos pais, com 30 anos, estava com a vida toda pronta. E hoje, com E 30 o anos, pior tu é que não... tem pai, agora que tu falou, né? Tem pais que ainda julgam os filhos, né? Cara, olha a É tua idade, você não cultural, tem. Tu não tem exatamente. nada, não fez nada ainda. E, tipo, E cara, a cara. nossa geração, que é a nossa geração é a Millennials, né? A gente sofreu muito com isso. A geração é até os 95. Tu nasceu que ano? 98. Não é. Ô, você é Se Nutella, retira sai daqui. daqui. Eu senti uma exclusão mesmo. Que é dos anos 80 ali até os 95. Ó, do nada estamos falando de geração, mas eu acho isso muito importante pra Isso é gente entender, importante, inclusive a importante. questão da igreja, né? Ela ficou muito no meio da geração dos nossos pais, que tinham que fazer tudo, que compravam um carro, compravam uma casa e Uhum. uma outra casa para poder alugar, e tinham vários E tinha um filhos, 18 anos. isso, muito jovens. E aí você chega com, eu, no meu caso, com 35 anos, só tenho um carro. Mas, tipo, eu optei, e aí eu já sou fora da curva um pouco, eu optei, uma das coisas que eu mais gosto de fazer é viajar. Então eu guardo Uhum. dinheiro no ano, no final do ano eu viajo. Eu torro meu dinheiro, mas é uma escolha minha, Sim. Sim, sim. entendeu? Mas eu não tenho uma casa, então eu tô errado por causa disso. Não, eu acho que Daí tem essa não, esse aí agora tu falou, eu já fiz algumas comparações. E essas comparações com a minha vida, com a vida de outros, já me deixaram meio. Porque eu pensava, cara, meu Deus, eu ganho tanto e eu não faço nada que essa pessoa faz. Uhum, Tipo assim, tal. Daí Deus já vinha e fala, cara, tu já comprou um apartamento. Tu tá pagando teu carro, tu tem uma família, tu olha a tua casa. Aí aqueles tapas que a gente fala, né, do Espírito uhum. Santo, tu tem isso, 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 a outra pessoa tem. Daí que nem tu falou, daí a gente não vê isso. Não, mas a pessoa, ela não quer comprar uma casa agora, entendeu? Ela quer viajar. A Ela geração aproveita em Nutella viajando. aí, eles já não fazem questão. Não tô dizendo que é o teu Uhum. caso, porque tu tá ali Mas isso é na linha, bem, né? bem real mesmo, Eles, essa É, questão de dar uma eu vida fui no melhor. limite ali, é, né? No tela ali. então a gente é muito influenciado pela geração dos nossos Isso. pais, né? E essa geração vai sofrer menos com essa cobrança social, né? Então eu tava bem nessa crise aí, passando Uhum. por tudo isso, e daí explodiu tudo isso, né? E daí eu Juntou tudo. comecei a dizer vários nãos, assim, e me permitir descansar, né? Uhum. Só que, no Ele meio desse aceitou um processo... convite para as 10 da noite no podcast. Não, mas agora já... Isso foi em agosto do ano passado, já tô melhor, tá? Não, não, não. Mas ainda tô em tratamento. Aí eu fiz várias coisas e eu pensei, agora eu vou ficar bem, né? Eu não tô trabalhando, tô descansando, parei de escrever, tipo, vocês viram como que ficou nos teatros, né? Nos ensaios, né? Eu saio do teatro muito leve e feliz pelo que eu faço, mas muito esgotado, Uhum. porque eu controlo tudo. Sim, sim, sim. Aquela Bastante coisa, loucura. né? Que eu falei, é muita Isso, coisa, cara. Nossa. e daí eu parei com os ensaios, parei com tudo. Deu isso, agora eu vou ficar bem, e não fiquei bem. E aí me deu uma bad pesada, assim. Tanto que aumentou minha dose de remédio, porque é um processo. A Bíblia ensina a gente, né? Processo tem altos e baixos. Tu vai Uhum. passar o que a gente, crente gosta de falar, né? Pelo deserto. E eu pensei, agora eu fiz tudo que tinha que fazer, eu vou ficar bem. E eu não tô bem ainda, eu tô no processo, eu tô melhorando. Deus já me usou
tem me usado agora falar, e provavelmente alguém vai ser Sim. edificado por isso. Falei, eu participo do DOI, eu acho que não vai dar tempo de nós falar, mas é um projeto muito legal, né, que Deus permitiu participar. Ah, falei lá, várias pessoas foram tocadas por isso, então tem um propósito. Se eu fosse só isso e já melhorasse, alguns propósitos não se cumpririam, Sim. né? Sim. Então entender que, ok, você... Primeira coisa, tipo, ó, você tá se identificando com algumas coisas. Tu não é Bastante. ansioso, pelo que deu pra entender, ou é menos ansioso Não. que nós, né? Tua crise dos 30 foi mais ok. Você provavelmente vai bater mais forte. Então já se prepara para isso, né? Estuda sobre, tenta, né, ir trabalhando tua mente. Isso você e pessoas ansiosas que talvez estejam nos assistindo, né? Do nada vai virar o título, né? Ansiedade. Como, De como teatro, vencer? do teatro à ansiedade. Como vencer a ansiedade? Isso. Então, é mais difícil para lidar e é a experiência que eu tenho, mas cada um enfrenta, né, suas dificuldades né, cada um tá na sua luta e isso é Sim. uma coisa muito importante entender. E o difícil para o crente, para o homem também, né, tem isso, né, o homem precisa ser o perfeito, precisa estar sempre forte, É a base né, de é a tudo, isso base, e aí. amém, é mesmo, né, mas o homem é ser humano também. Chorar também é, pô. Chora também, tem suas fragilidades, né? E Deus é a nossa força, né? Sim. Encontrar em Deus a nossa força. E aí eu tô nesse processo aí, tô bem melhor. Eu comentei antes, né? Eu fiquei mais um ano sem escrever e isso para mim foi muito ruim. E também foi importante para eu valorizar o dom que Deus me deu, porque eu não conseguia, pessoal, não conseguia. Quem é mais próximo ali dos teatros, da Sim. sede, o pessoal ali que participa sempre dos teatros, assim, viu a minha agonia, porque tinha um teatro para ser escrito e eu não conseguia escrever. Tipo, tava chegando a uma dash e não saía, E não quando alguém saía. desiste no meio do teatro, Sempre, né? Meu, a agonia, sempre acontece muito isso. Pode Isso falar que isso quer surrar as pessoas. quero, não, mas eu falo para elas, isso eu sempre fui muito. Surrar vocês. Tenho vontade de pegar. Manda um só- recado lá, então. Você que dá o nome, tem compromisso, Deus vai cobrar. Receba! E aí passou essa fase, eu comecei o tratamento, enfim, né? Tô fazendo e voltou um pouco, em partes, né? Digamos, humanamente, minha criatividade, né? Então, tenho voltado a escrever, voltado a fazer textos, assim, mas ainda eu sinto que não voltou 100%, assim. Mas, por exemplo, esse musical de Páscoa que teve agora, de Emaús, a ideia, alguém trouxe a ideia, incrível a ideia, a ideia de Emaús, que é desse musical, dos 3 dias entre a morte e a ressurreição de Cristo, como que os personagens lidaram com esse, deu caminho de Emaús e tal. Muito legal a ideia. E aí eu consegui escrever, entendeu? Por aí. Então, assim, ó, Deus tem tantas formas e tu pediu para falar um pouco do teatro, né? E Deus sempre me puxou para esse lado, porque eu creio que é o propósito dele na minha vida. Ah, porque assim, ó, tem gente que vai ser edificado por uma palavra, e a palavra é realmente a coisa mais importante, né? A palavra pregada, né? sim. Mas tem pessoas que têm dificuldade, que nem tu brincou com TDAH, de prestar atenção no homem de terno lá falando, ela vai para Nárnia. É que não, às vezes não tem o conhecimento, tipo, da Bíblia, Isso, não assim, tem a né? bagagem. Daí fica mais E ruim de aí entender. um teatro, um poema que eu na minha infância eu sempre digo a Assembleia de Deus é um celeiro de Sim. arte, é um celeiro de arte assim, musical, arte, assim, teatro, coreografia, tudo, né? A igreja tem muito isso e é uma coisa incrível assim, tu sai profissional da igreja se tu quiser, né? Que Né? tu A pode gente vê aprender. muitas pessoas que teoricamente saíram da igreja, mas, Uhum. cara, cantor principalmente. Ah, começou, não, eu cantava na igreja, eu tocava na igreja, fazia não sei o que na igreja. Mas que começam ali. Exatamente. Mas é até esse outro musical que tu falou, né? Questão de ser tocado, aquele que eu participei, no caso, foi de Natal? Foi de Natal, né? Foi de Páscoa do ano passado. Ô, Brindão. Ô, louco, foi tanto tempo assim. Faz, cara, faz tempo. Meu Deus. De Mano. Páscoa do ano, eu acho que foi de Páscoa do ano retrasado. Não, Ou passado. do ano passado, do Passado. ano passado. Calma, gente, calma. É, eu tava. Eu tenho até uma figurinha minha, assim. Enfim, mas no teatro foi com a Adri, a tia da nossa esposa lá, ela aceitou. No final lá do teatro que fizeram, ela foi lá na frente chorando. Então, assim, Sério? assim, Glória a Deus. então demonstra que realmente, que a gente falou, talvez a pessoa não vai entender, contar a história de Jesus ali lendo a Bíblia, cara,
talvez ela não vai imaginar. Só que o teatro, você consegue... Cara, é uma coisa incrível, assim, porque tu consegue imaginar mais fácil. Tu vê a cena ali acontecendo, Cara, entendeu? muito, Daí né? envolve a iluminação, envolve o som. Eu lembro que, cara, tinha que tomar cuidado. Ó, quando chegar nesse momento da música aqui, tem que ser feito isso aqui, porque para impactar junto com a imagem, a luz tem que fazer... Cara, é muito... Por isso que eu falei, é muita coisa para se pensar em uma cena pequena, entendeu? Tipo assim, cara, ó, vai tocar aqui, a bateria vai tocar aqui, você já tem que entrar. Quando ela começar a cantar, e se tiver nesse refrão, você já tem que subir aqui, você tem que estar nessa posição. É uma loucura. Só que aquilo ali, você sabe, eu já vi, eu vi mais do que participei, né? Mas assim, tu olhando, tu vendo, cara, é um sentimento, assim, que passa e você prestar atenção naquilo ali, você fica focado no que tá acontecendo ali, esperando o que que vai acontecer, como que vai acontecer, cara, é uma coisa muito massa, assim, de ver, sabe? Eu acho mais impactante do que uma pregação, às vezes, bem pregada. E eu gosto de ouvir pregação, mas às vezes Não, tu com olhar um certeza. teatro, cara, É, o- mexe com a pessoa, assim, de uma forma uma coisa que loucura. quando eu consigo, né, que tem, a hierarquia é sempre o pastor, né, mas quando eu consigo, e normalmente eles concordam, é fazer o teatro e na sequência já a pregação, para um conciliar o outro, fazer uma Uhum. ministração depois daquilo, Sim, né. meu Deus, cara. As duas são dois tipos de pregação, né. Então, para ter uma ideia de tudo isso na minha cabeça, que eu tô tentando falar para você, é isso aí, sabe? Tudo aquilo que você disse, como é que consegue, isso na minha cabeça é o dia inteiro sobre tudo, vendo detalhe de tudo. E daí eu crio hipóteses de como deveria ser as coisas. E a vida não é assim. Não, eu lembro. Vai Cara, eu acontecendo. fui o cego dele. Falou assim, cara, tu é cego, tu não enxerga. Aí ele me pegou pela mão e falou, tu vai ter que fazer isso. E eu fui, acho que em 2, 3 ensaios, porque alguém ia sair, foi viajar, sei lá. E eu era só pra caminhar ali com a Acho que galera. tava faltando Era só pra eu ir naquele ali. tempo lá E daí, também. não, primeiro era só pra caminhar. Aham, não, não sei. E daí do nada eu virei cego. Mas, tipo assim, É cara, verdade. eu digo que é muito detalhezinho, que talvez na Receba-se. tua cabeça. Porque, assim, aqui era o palco, assim. Eu sentava, eu vinha pra cá, não, você tem que sentar mais pra cá, porque as pessoas vão passar aqui, daí elas vão passar 3 vezes e não sei o quê. Então, esses detalhezinhos, cara, eu penso na cabeça desse aqui, tipo assim, Aí sei na minha lá, cabeça é grande. Cara, 500, nossa, 500 pessoas ali, você pensar de que como cada pessoa vai meu Deus. agir. Tipo, tinha a cena pra jogar pedra lá, cara, cada pessoa tinha que jogar assim, só que depois que tu jogar pedra, tu já tem que passar aqui sem ninguém ver, tu já tem que juntar pedra. Tipo, cara, muita coisa, imagina Cara, na cabeça da pessoa. é um negócio que pra nós já é difícil, né? Tá Imagina, louco. Nata, meu Deus do céu. É, tem que ter o dom mesmo, cara. Tem que ter o dom, tem que ter o chamado, porque senão não vai. Já concluindo, eu acho que outro dia vocês me Tu tem que convidam. voltar pra falar mais de Isso, eu ia teatro, dizer, né? para falar específico assim, eu acostumei, daí vamos detalhar em outro momento, a não ter nenhuma estrutura. Grande parte do meu ministério eu não tive estrutura, e aí Uhum. eu desenvolvi capacidade de fazer, que nem eu sempre falo, para trabalhar o lúdico. O lúdico é a imaginação da pessoa. Uhum. Então não tem necessariamente um cenário, mas eu tenho que criar alguma coisa para que a pessoa imagine aquele cenário. E agora eu estou numa fase que tem estrutura. Daí estou vivendo outro, que foi mais ou menos o Uhum. que vocês pegaram. Mas outro dia a gente pode falar sobre isso, sobre como que a igreja pode facilitar essas artes para levar o evangelho, Dá pra né? nós fazer como se fosse um especial, né? De Inclusive, teatro. Sim, dá para sim. trazer outras pessoas que eu poderia indicar para vocês, para a gente fazer uma mesa Dá. falando sobre isso, é bem importante. Mas para concluir, porque parece que eu só falei tragédia, acho que não, né? Eu falei Não, coisas não, legais. não, não. O que que eu posso concluir de tudo isso? Eu acho ainda que estou na metade da minha vida, né? Tenho ainda mais coisas para Deus fazer através da minha vida. Valeu a pena. Tudo que eu passei até Uhum. aqui, embora eu esteja, né, nesse processo aí que estou falando, não abriria mão de nada. Tudo que eu vivi, todas as coisas que Deus permitiu, como tu falou, ó, eu recebo muitos testemunhos assim, tipo, um ano depois. Esse aí foi o quê? Um pouco mais de um ano. Sim, De alguém que voltou para Jesus através de uma ideia que Deus me deu lá no meu quarto. O sim. teatro de 2019, que eu quero falar de nesse outro momento que foi, se vocês, se acontecer de novo esse ano, assistam com atenção, eu tô contando a minha vida ali. Tipo, entendeu? E foi num momento de muita tristeza, de muita dilema interno, Deus me usou para Uhum. que outras pessoas pudessem ser tocadas. E nesse teatro de 2019, muitos testemunhos depois vieram, me falaram Sim.
eu precisava daquilo, eu tava pensando, entende? Então vale a pena. Eu quero que quem está assistindo, mesmo que você esteja passando por um processo parecido com o meu, ou com outro processo de dificuldade, isso não pode impedir o teu ministério. Deus nos fez para se relacionar com Ele, isso é acima de tudo, né? Amar a Deus e se relacionar com Ele. Ele nos fez para se relacionar com Ele, mas Ele também nos criou com um propósito. Tem várias pessoas que precisam ser tocadas, e se você ainda não identificou o teu ministério, peça para Deus, busca Ele vai te revelar. Vai ter, sim, os desafios que eu também tenho enfrentado, Sim. mas vale a pena. Eu, assim, ó, às vezes que eu dormi mais tranquilo e feliz foi quando eu fiz alguma coisa para Deus. Tipo, eu posso chegar cansado, esgotado, enfim, né? Eu acho que essa nossa conversa falou muito sobre equilíbrio, né? Sim. Então, evitar extremos, né? Mas eu prefiro 1000 vezes chegar cansado em casa e eu chego tranquilo e deito minha Uhum. cabeça, porque eu cumpri, sabe, aquele versículo que eu li, eu trouxe outros, mas o versículo era esse mesmo. Deus me fez, ele me teceu para isso. E sabe quando tu faz exatamente o que tu nasceu para fazer, não tem sensação melhor. Então, eu poderia passar pela doença que fosse e passar por outras dificuldades que talvez eu venha enfrentar, nada vai valer a pena igual o sentimento de fazer. Eu tô fazendo, tipo, nossa, é muito bom. Sim. Eu não sei se vocês já viveram isso, eu quero que Uhum. Sim, vocês sim, vivam e quem tá assistindo viva. Faz, tipo, você prega, né, pelo que eu entendi. sim. Tipo, quando você faz aquilo assim, meu, tô fazendo exatamente o que eu nasci para fazer. É a melhor sensação. E eu tô insistindo nisso porque eu quero motivar que as pessoas que estão assistindo busquem a Deus para viver exatamente o que nasceram para viver. Uhum. Deus tem com certeza um propósito específico. E se você está assistindo no momento que Deus definiu para você assistir, tenha certeza, Deus criou você, Deus não erra. Ele criou você com as características que você tem de temperamento, de visual, tudo. A voz bonita, feia, canta bem, canta mal, mais brabo, menos brabo, mais ansioso, menos ansioso, com um propósito específico, né? Então, tudo, dificuldades, desafios valem a pena quando você sente que você está fazendo o que Deus planejou para você. Então, eu acho que, no geral, o que eu tinha para falar É era isso isso aí. hoje. Amém. Não, e é bem. Cara, até eu passei por uma experiência, né? É que quando você faz as coisas para Deus, você. Na maioria das vezes, vamos colocar assim, você parece que não é retribuído, digamos, de certa forma, na hora. Digo retribuído não em oferta, mas assim, com o testemunho. Só que, cara, eu tava agora, nesses últimos tempos, pensando, cara, será que. É aquela coisa, será que a gente tá fazendo certo pra Deus? Não tá? E daí uma menina, uma jovem ali, ela foi dar o testemunho dela ali e falou, cara, as pregações do Brendo, ou a palavra que a gente dá, curta, ela falou, aquilo ali tá mudando a minha vida. Eu falei, sabe quando tu chega e fala, meu Deus. Sabe, é uma resposta. Então, Confirmação, né? é uma confirmação. Fala, não, tem que continuar porque tem pessoas que estão escutando. Né? Aqui mesmo no nosso, na nossa conversa aqui, já teve pessoas, né? E eu gosto de dizer isso porque, cara, é isso que nos faz continuar. Que tu falou, né? A gente vai assistir, sim, pessoas vão assistir. Porque teve um colega do Júnior que trabalha junto com ele, falou, cara, se aquilo ali, esse projeto foi criado para ganhar alguém, cara, parabéns, vocês já ganhou. Já Então, valeu cara, todo e o aquela coisa que a gente projeto, né? fala, parece repetitivo, mas assim, para você juntar 500 pessoas, 600, 1000 pessoas para ouvir uma história, um testemunho, a palavra de Deus é muito difícil. Muito difícil. E hoje a gente consegue alcançar, né? Parece pequeno, mas a gente consegue alcançar essa quantidade de pessoas aqui conversando. Oi, pessoal. É, tu entende que a gente tem um alcance, Não, cara, mas que é. você não ia conseguir 1000 pessoas para sentar, para escutar tal coisa, Uhum. sabe? Então a gente vê que, cara, o que é mais a gente aprende aqui, que pessoa dentro da igreja não é perfeita. Porque tem muita gente que tem essa imaginação e cobra isso muito da gente. Tipo assim, no trabalho, na escola, em qualquer lugar, cara, tu tem que ser perfeito. Tu é da igreja. Qualquer coisa que você faz, a pessoa te olha, tá, mas tu não é da igreja? Tu não pode dar Uhum. risada de uma piada que parece, nossa, você tá. Cara, a gente é imperfeito. A gente passa por dificuldade financeira, saúde, trabalho, casamento, como qualquer outra pessoa. E é isso que a gente quer mostrar aqui. A gente não é super-humano. A gente é criado como qualquer um outro, a gente passa por dificuldade como qualquer outra pessoa. Só que a diferença que a gente quer mostrar aqui é que a dificuldade pode ser a mesma, mas a base é diferente. E a base sendo diferente, o teu sustento é diferente. Exatamente. Entendeu? Então é isso. E, cara, e é muito bacana ter você aqui. Conversar com você. Tu falar, sua história é triste. Não.
Não é. É pra mostrar que a gente também é humano, a gente sofre também, cara. A gente tem ansiedade também. E não é brincadeira, entendeu? Não é uma coisa criada, não. Que a gente tem limite. A gente tem que seguir, a gente tem que cuidar, tem que tratar se for necessário. E é muito importante você estar aqui, né? Todas as pessoas, como eu falei, todas as pessoas olham pra você sempre sorridente, isso e aquilo. Cara, não. Tem sentimento também, né? Então é muito importante, ensinou muito, deu uma consulta grátis aqui. Grátis. Não, tô me devendo um Não, lanche. vou Então, mandar. assim, todas as nossas conversas aqui, a gente agradece a Deus, Cara, que a gente meu sai Deus. daqui, assim, aprendendo muito, pensando em muita coisa. A gente já levou muito tapa aqui, já muito aprendizado, saiu daqui chorando, entendeu? Então, Deus usando, Deus falando, Deus ensinando, e a gente, todos esses que a gente gravou, com certeza, essas pessoas que assistem, param para assistir, elas estão aprendendo também, e isso que nos fortalece aqui, né? Sim, com E certeza. muito obrigado. E- Muito obrigado mesmo. E nós vamos voltar a conversar em uma conversa Não, específica. certeza, tem que voltar. Tem que voltar. Específica daí vou de ficar feliz em teatro, voltar. de arte dentro da igreja, né? Que eu acho que Uhum. hoje tá mais forte isso, né? Não tinha Sim. muito antigamente, mas hoje é bastante importante que toca muita gente, Eu né? passei a fase que era mal visto, depois era permitido com estranheza, Uhum. até dizer, Agora todo mundo procura. e agora é isso aí. Não, mas assim, é bem isso que o Brando falou, assim, sabe? Todos, assim, a gente aprende alguma coisa, a gente, sabe, fala, bah, eu tô vivendo isso, eu tô... E uma coisa assim, Nata, que eu até quero compartilhar, aproveitar também, né? Eu tive o ano passado, assim, um momento bem conturbado, assim, sabe? Com a questão da minha organização. A organização de tempo e tudo mais, e sabe, de como eu ia tratar tudo que eu tinha. No começo do ano, a gente estava com os jovens, com as crianças, Na mídia. na mídia, Parece e... crente. Ei, né? Parece até crente, Na né? mídia até que a gente Na falou mídia, falta, cara. Nossa. E o que tinha mais? Daí tinha questão do trabalho e tudo que tava bem, sabe, bem, com bastante coisa, assim. Aí, na metade do ano ali, a gente voltou com o podcast, né? Que a gente tinha lá nas antigas, a gente voltou agora, né? Em julho, se não me engano. Junho ou julho. E eu chegou meio que no meio do ano ali, sabe? E eu não tinha jeito de conciliar as coisas, sabe? Que teve final de semana que eu levei minha esposa com as crianças e fui pros jovens. E daí, cara, loucura, sabe? Loucura demais, assim. Aí eu trabalho com TI, e às vezes eu pegava o computador pra formatar. E eu não tinha tempo. Eu falava pra minha esposa, falava, por que que eu fui fazer isso? Por que que eu fui... Por que que eu falei não? Sabe? Daí e ficava ali, daí, cara, às vezes ficava até 3 horas da manhã formatando o computador, ou ficava até 3 horas da manhã editando um vídeo pro canal e tendo ideia, coisas, eu mandava pro Breno, mandava, sabe? Sabe, a todo momento assim. E eu dormindo. Eu Breno lá sossegado, O irmão. não ansioso, né? Deus tem seus Mas, privilegiados. não, mas ele é ansioso também, ele é ansioso. Mas, assim, sabe, aquela coisa assim, e eu não parava pra pensar, sabe? Daí, quando eu parei pra olhar assim, eu falei, cara, o que eu tô fazendo? Eu não tô fazendo nada direito. Eu tô, sabe, só naquela loucura. Chegava às vezes tarde do trabalho e bem nessa vibe, assim, sabe? E esse ano eu falei pra minha esposa, falei, olha, nós vamos ter que diminuir o negócio, diminuir a carga. Vamos ficar só numa coisa ali e tal, mas bem no final nós ficamos com os jovens na mídia e daí com o canal e com o trabalho também, né? Ou seja, tem bastante ainda. Exatamente, eu pensava, não, nós vamos reduzir, nós vamos, não. Né? E foi nesse negócio de não falar não, sabe? Uhum. E é uma coisa, assim, muito complicada pra mim, sabe? E eu também, olha, eu acho que eu faltei um podcast desde o Pod Mais Crente e pra cá, acho que a gente fez uns 60 podcasts, vamos colocar. Porque esse aqui é o 44 Do novo. do novo, e aquele lá teve acho que uns 26, 27 por aí. E eu faltei um. E eu editei todos os vídeos, sabe? É aquele negócio de, sabe, de tu querer, assim,
Te entendo Não, plenamente. eu vou fazer, Aham. eu vou Eu estar vou me lá. retirar aqui agora. Se der alguma coisa, se der alguma coisa errada, sabe? Meu Deus, no outro podcast que teve com a Daiane, teve uns problemas, eu fiquei, sabe? Num nível assim de Ih, aquele estresse, podcast que a gente assim. começou, acho que nós estávamos conversando meia hora já. Meu Aí não Deus, gravou sabe? Não, nada. tá, Essas coisas, tá assim. gravando. Pelo amor de Deus, irmão. Tá gravando, né? Sabe, e essas coisas assim que não, sabe, de querer ser tudo perfeito, bonitinho e tal. E, e essa conversa falou muito comigo, sabe? Cara, é Deus, sabe? Na verdade. É muito Que... importante ter esse momento de Sim. parar e Sim. pensar, olhar tipo de fora, o que que eu tô Aham. fazendo com a minha vida, né? Isso é muito importante. E eu sei que já estamos aí um tempo, já é nem outro Já é dia, amanhã. já amanhecemos, mas uma coisa muito importante, eu tive uma crise, eu esqueci de falar uma coisa que eu quis deletar no meu cérebro. Você lembra que teve 70 anos da Assembleia de Deus, né? Sim. Sim, E eu sim. quero deixar claro, isso não é culpa de ninguém, só minha, tá? Aham. Porque eu não soube dizer não e não soube administrar meu tempo. Nos 70 anos, eu assumi um desafio e eu tenho muito orgulho, assim, no bom sentido. Ah, eu ajudei na escrita do livro dos 70 anos, Uhum. né? Isso daí é uma coisa legal. Inclusive, vocês podiam trazer a equipe que escreveu o livro. Tem muita história legal Legal, legal, da legal. igreja. O Maico faz parte da nossa. É, Top. Sim. A gente pode sortear uns livros aí. É um Pra verdade, galera. verdade, né? Boa. Vamos fazer Aí, isso. escrevendo o livro, aí não sei se eu vou lembrar bem certo. Na segunda-feira, eu escrevi um poema para ser declamado. Na terça-feira, teve, acho, coreografia. Na quarta-feira, teve... Eu sei que todo dia teve uma apresentação cultural, assim, mais Diferente. artística. E eu participei de todas. Uhum. Eu não tinha vida. Tipo, eu trabalhava 2 turnos. E o terceiro era ensaiando e planejando e organizando. Meu Deus. Entendeu? E isso foi uma coisa muito legal, mas assim, eu deveria ter feito o que eu tenho feito agora. Trazido pessoas para me ajudar. Eu não tinha que fazer Uhum. tudo sozinho. E eu fiz tudo sozinho, entendeu? Então, isso, parar e pensar, opa, alguma coisa não tá certa aí. Porque daí eu cheguei numa crise, e aí, na maioria do tempo de falar com mais, sendo bem sucinto, assim. Aquela crise que eu tive ali dos 18 anos e tal, e depois, né, me senti saudade da presença de Sim. Deus. Eu tive essa crise ali um pouquinho antes do burnout, e eu decidi parar com tudo. Inclusive, tive uma conversa muito interessante com um pastor, e ele disse para eu tomar cuidado, e eu sugiro que as pessoas tomem cuidado nessa decisão. Eu resolvi parar tudo, todo o meu ministério. E isso é bem complicado, porque daí você não está fazendo o que tu nasceu para fazer. Sim. A questão não Uhum. é parar, é reorganizar. Isso que É, tu falou. esse. Então, pessoa, Deus está levando a gente a tocar nessa tecla. Repense, reorganize para não ter que desistir, para não ter que É. parar. E aí eu parei porque qual que era o meu questionamento? Isso é um questionamento que tem que ser feito. Eu estou fazendo para adorar a Deus ou estou fazendo para cumprir tabela? Eu estava me sentindo assim, eu não tinha mais prazer em escrever, não tinha mais prazer em nada. Eu Uhum. estava fazendo Imagina, meu Deus. no No automático, automático, né? entendeu? E aí eu disse, e daí eu cheguei, olha, e isso é muito perigoso o ser humano chegar nisso, e vários personagens da Bíblia destruíram sua vida por isso. Eu cheguei a pensar que Deus me amava ou Deus me abençoava porque eu fazia algo para ele. Isso é totalmente antibíblico. Deus é Deus, o amor dele é imutável, indiferente do que a gente faça. A gente tem que fazer porque é o nosso propósito, porque nos traz, né, as bênçãos de Uhum. Deus, ok? Mas não que Deus vai me amar menos porque eu vou escrever um teatro a menos. E eu cheguei a Uhum. cogitar que eu era mais amado por Deus por fazer trocentos teatro, por tocar na vida de várias pessoas. Sim. E aí eu entrei numa crise. Então, eu só lembrei porque tu disse Perigoso, isso. cara. Então, né, pra gente concluir é isso. Parem um pouco, reflitam Sim. sobre a vida de vocês. Vocês estão fazendo para adorar a Deus ou para cumprir uma tabela, para ser religioso no sentido de cumprir regras, ser fariseu, né? Né? No mau sentido do fariseu ali. Então é importante isso, para não chegar num extremo igual eu cheguei, mas também que eu cheguei, tô dando testemunho aqui, né? Sim. E que bom que você também já teve esse momento de parar e pensar. A gente não tem que fazer tudo, a gente tem que fazer tudo com amor. O que a gente fizer, fazer com amor, com todo o coração. E não tem como fazer tudo com excelência e com amor se for um monte de coisa. Tu tem que se dedicar. Tipo, uma coisa que eu tenho entendido também, o meu dom é mais da escrita e mais de entender esse todo, que nem tu falou.
do que participar, talvez, de todos os ensaios. Uhum. Os ensaios me esgotam demais e eu poderia estar escrevendo um outro teatro para uma outra situação, Verdade. entendeu? Então, isso, sabe? As pessoas... Porque a Assembleia de Deus tem isso, né? De fazer tudo. Ok, em algum momento da vida, faz um pouco de cada para ver qual que é a tua. Sim. Mas quando tu entender qual que é a tua, foca ali, fica disponível para ajudar, mas foca, né? Para não enlouquecer. É isso aí. Amém. É sobre isso daí. Nata, obrigado por ter vindo aí. Meu Deus, Muito obrigado. tem que voltar Tô feliz e demais. temos projetos aí pra ti também. Tamo aí. Vamos conversando. E quer finalizar aí, Brandão? Acho que é isso aí, nada. Muito obrigado mais uma vez. Quer mandar um salve, Nata? Desculpa. Não, é só isso aí, pessoal. Tô bem feliz pelo convite, né? Tô feliz por vocês também pensando, né, que a gente esquece de vez em quando que tem a batalha espiritual. É. Foi Sim. isso que vocês têm feito aí, o diabo não tá feliz, né? É. As pessoas que são tocadas. Então, todos os obstáculos que vocês enfrentarem, entendam que vocês estão no caminho certo. Uhum. Que Amém. ele tá incomodando o inferno, né? Sim, E sim. esse é o caminho mesmo. Amém. Deus abençoe vocês, prospere esse projeto. Tô bem Amém, feliz por amém. vocês e feliz por fazer parte agora também. Amém. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado, né, por estar nos acompanhando aqui. E para nós é importante também, né, que você comente, né, não tenha vergonha nem nada do tipo, né, se alguém vai ler ou não. Pode Mas falar mal do meu comente. cabelo. Comente o que você Eu vou achou, comentar isso. né? Se você já passou por isso, tá passando por isso, tem alguma dúvida ou não, né? Comente aí, a gente fica feliz em saber que vocês, né, realmente estão participando, né? Agradecer também o pessoal da Box 66, da Mecânica ali, o pessoal da MMS também que acreditam nesse projeto, Sua igreja estão merece. conosco. E tem, como a gente falou, tem novidade indo da agora, né? Como Deus ele tem prosperado. Então, mais pra frente vocês vão entender. Mas tem Uhum. projeto novo em outras cidades e até mesmo em outros países com o canal, né? Então, Deus abençoe vocês. Muito obrigado e até a próxima. Valeu! Valeu!